Valinhos, chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias, sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você, uma ótima tarde. Agora 3h12. É hora de printar a tela, Carlos Corsa. Com muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Tá no ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, Série C. Primeira rodada, vamos começar a contar a história da Ponte Preta neste torneio. Só a segunda participação da Macaca em Série C de Campeonato Brasileiro. A primeira vez foi lá em 1990. É isso, 35 anos depois, a Ponte Preta retorna à Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente começa a contar a história neste sábado, hoje, dia 12 de abril de 2025, exatamente 45 dias após o último jogo da Ponte Preta na temporada. E por coincidência, também no estado de Santa Catarina, mas não por uma boa memória para o torcedor ponte-pretano. A Ponte foi eliminada pelo Concórdia na primeira fase da Copa do Brasil em Santa Catarina. Mas agora a Ponte Preta
entra em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A bola vai rolar daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Você vai conferir comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior, que está entrando em campo a partir de agora. A nossa jornada esportiva para concessionárias, sim, a maior rede de concessionária Fiat da região. Restaurante do Dadá. Disque entregas 32423125 ou peça pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Alemão Baterias, sua partida começa aqui, Avenida Joaquim Alves Correia, 1777, na bela e linda Valinhos. Clube Concórdia, em Souzas, 154 anos de tradição. 19989893526. Chame no zap e faça um ótimo negócio, estampe a sua marca aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Canal Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. A mesa de áudio e vídeo hoje com o nosso Eduardo Rodrigues, o nosso Bolacha. Conosco também a Rádio Valinhos FM 87,9. Presidência do Wagner Faneco, que apresenta o Jornal Bom Dia, segunda a sexta, 8 da manhã, na Valinhos FM. E conosco também, a partir desta jornada esportiva, a Rádio X Alphaville de São Paulo, com a direção do Décio Reis. Um grande abraço pro Décio Reis. Deixa eu desligar o microfone do Pedro Lino, que tá fazendo barulho. Pronto, desliguei aqui. É isso, vamos que vamos, gente. A partir de agora, girando os destaques da nossa grande jornada esportiva. Ponte Preta, E Ponte Preta, hein? Pela segunda vez em sua história, o time mais velho desta Série C, o segundo time mais velho do futebol brasileiro, a Ponte Preta, e o time que menos disputou Série C de Campeonato Brasileiro, mas é o que temos para o momento, não é, Ponte Preta? Então rumo à Série B, e para destacar a macaca na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, eu trago o repórter Pedro Lino. Fala, Pedroco, como é que você tá? Tudo bem? Muito boa tarde, Carlos Corsato. Eu ia falar Pedroca, mas não ia dar certo. Amigos que estão acompanhando a gente na transmissão de Figueirense e Ponte Preta. Os dois times já estão escalados, Corsato, mas eu vou falar antes do último jogo entre Ponte Preta e Figueirense e Ponte Preta. Aconteceu no dia 29 de janeiro de 2021, aquele campeonato brasileiro valendo pelo Brasileirão Série B 2020, porque foi na época da pandemia que parou tudo, né? Exato. A Ponte Preta venceu por 7-2 no Orlando Scarpelli. O Moisés, que hoje tá no Fortaleza, fez 3 gols. O Camilo fez 2 gols. Você lembra dele, o Corsato? Thiago Orobó. Lembro. Fez 1 gol. O Hernandes também fez 1 gol. E pro Figueirense, Erisson e Nonato descontaram. A Ponte Preta começa a caminhada rumo à Série B de 2026 agora, hoje, né? Às 4 horas da tarde no Orlando Scarpelli. E a macaca vai a campo com Diogo Silva, Wanderson, Simon, Arthur, Maguinho, Luiz Felipe, Léo Oliveira, Danilo Barcelos, Serginho, Vitor Andrade e Jean Dias. Diogo Silva, Wanderson, Simon, Arthur, Maguinho, Luiz Felipe, Léo Oliveira, Danilo Barcelos, Serginho, Vitor Andrade e Jean Dias. Caso o técnico Alberto Valentim queira fazer mudanças, no banco, Pedro Rocha, Rodrigo, aquele que veio do São Bernardo, Sérgio Rafael, Dudu, Elvis voltando ao time da Ponte Preta, Toró, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto, João Gabriel, Vicente Concha, Pacheco, Diego Tavares, que estava no Paraná, que o presidente confundiu com o jogador que estava com o Bruno Lopes. Bruno Xavier. Isso. Bruno Xavier, que está no Vitória, e o Bruno Lopes também no banco de reservas. O Figueirense vai a campo com Fabrício, Léo Maia, Lucas Dias, Líger, que já passou pelo Mirassol, Red Bull Bragantino, Samuel, Breno, Flávio, João Lucas, Renan,
Felipe Augusto e Marlisson. Lembra do Marlisson, Corsato? Lembro, jogou na Ponte Preta. Jogou na Ponte Preta. Esteve na Ponte Preta, né? Vamos falar assim. Ele perdeu um pênalti lá em Barueri. Exatamente. Não sei se foi 2020, 2019, por aí. Exato. No banco do técnico Thiago Carvalho, Igor Gabriel, Felipe Santiago, Kaique, aquele atacante que já passou por São Bernardo, Flamengo, Gabriel Santiago, Wellington Nem, o mais conhecido, jogou no Fluminense, teve bastante destaque no Fluminense, depois não foi tão bem. Leonan, Rafinha Potiguar, Gabriel Moraes, Johnny Douglas, Rei Fitt, que já jogou no Oeste, Barueri, e Yuri. Esse o time do Figueirense. Portanto, o Pedro Lino já trouxe os dois destaques, tanto da Ponte quanto do Figueirense. O Figueira, que também estreia na competição contra a Macaca. O jogo às 4 da tarde, hein, torcedor? Anote aí, 4 da tarde é o jogo e você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Ainda hoje, mais 3 partidas pela Série C do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos às 3 horas da tarde. Ituano e Brusque em Itu, CSA e Anápolis. Esse jogo em Alagoas às 4 horas da tarde. O Botafogo da Paraíba, outro time milionário desse campeonato, tem a segunda maior folha da competição, inclusive uma matéria que eu fiz pro Futebol Interior, tá no blog Planeta dos Macacos, colocando lá a folha salarial dos times. O Botafogo é o segundo time que mais paga nesta Série C do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que contratou o técnico Antônio Carlos Zago e tem jogadores experientes, né, no time. O Camilo, por exemplo, está no time. O Ceifador é o centroavante do time. Botafogo que virou SAF. Isso. Tem pouco tempo, né? Isso, virou SAF e um investimento para esse ano de 15 milhões para o futebol Botafogo da Paraíba, que inclusive está na terceira fase da Copa do Brasil. É claro que a Ponte Preta não tá e o Si não joga, né? Mas se você for tomar por base, esse era o caminho da Ponte na Copa do Brasil. Por quê? Porque a Ponte perde para o Concórdia e o Concórdia joga contra o Botafogo da Paraíba. E ele perde para o Botafogo da Paraíba na segunda fase da Copa do Brasil. Aí no sorteio deu Botafogo da Paraíba e Flamengo para a terceira fase desta Copa do Brasil. Mas é isso, hoje são 4 jogos pela Série C do Campeonato Brasileiro e você vai acompanhar comigo aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Amanhã a bola vai rolar também para as outras partidas. São mais 5 jogos, lembrando que na segunda-feira tem mais um jogo fechando aí esta primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ativaram aqui os pop-ups aqui do site, rapaz. O Corsato, já tem gol, viu? Já tem gol? Já. Então vai. Pela final do Campeonato Paulista da Série A3, o Sertãozinho abriu o placar 1-0, o Monte Azul acabou de empatar 1-1. Então no resultado total tá 4 pro Sertãozinho e 2 pro Monte Azul. Tá certo. O Pedro Lino falando da Série A1, mas deixa eu seguir aqui no placar, o Série A2, né? Mas Série A3, esse aí, né? Série A3 do Campeonato Paulista. Mas deixa eu seguir aqui com a Série C, porque amanhã a bola rola às 4 da tarde. Eu não vou conseguir fechar os pop-ups, viu, gente? Infelizmente, aí não vou conseguir ver todas as mensagens aqui. Mas amanhã teremos Caxias e Floresta, São Bernardo e ABC, Retrô e Tombense, Guarani e Maringá. Esse jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, com o grande Lucas de Souza, que fez aniversário na sexta-feira junto com o Albert Cavalcante. Tem Itabaiana e Náutico. E na segunda-feira a bola vai rolar para Londrina e Ipiranga às 8 horas da noite. Lembrando que os jogos de amanhã, domingo, todos eles às 4 da tarde. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o primeiro intervalo, o Bolacha vai colocar no ar aí o nosso primeiro intervalo e na volta o Pedro Lino tem convidado da Ponte Preta, o técnico Alberto Valentim falou em entrevista coletiva antes da viagem para Santa Catarina. Tem muita informação, quero a sua participação no YouTube. Não esqueça de se inscrever no canal Futebol Interior no YouTube. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber
todas as nossas notificações. São 3 da tarde, mais 23 minutos. Daqui a pouco voltamos. Jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Para concessionárias, sim. Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Alemão Baterias e Clube Concórdia. Voltamos já, fique ligado. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato ao lado do Pedro Lino, o nosso Pedroca, e também ao lado do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, para trazer todas as emoções de Ponte Preta e Figueirense, Figueirense e Ponte Preta. Tá com saudade, torcedor ponte pretano, da nossa macaca em campo? Ah, cara, vou ser sincero pra você, viu? Espero que a saudade, ela não passe tão rápido assim, porque... Cara, torcer pra Ponte é simplesmente maravilhoso. É uma das coisas mais lindas do mundo. Mas quando ela entra em campo... Um mês sabático, viu, Corsato? Mas quando entra em campo o nosso time, olha... Vou falar um negócio pra você, viu?
Não é fácil, não. Mas vamos lá, vamos que vamos, macaca querida. Amor da minha vida, sou louco por você. Daqui a pouco tem Ponte Preta em campo e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Só lembrando, né, que eu tenho um recorte aqui de jogos entre Ponte Preta e Figueirense, 29 jogos entre as duas equipes, com 12 vitórias da Ponte, 9 derrotas e 8 empates. Macaca marcou 43, sofreu 35 gols. Com o mando do Figueirense, onde a Ponte Preta joga hoje, 14 jogos, 5 vitórias da Ponte, hein? Olha só, a Ponte leva vantagem também jogando em Floripa. 4 derrotas e 5 empates entre Ponte Preta e Figueirense. Bom, a arbitragem de hoje é do Tarcísio Pinheiro Caetano. Você conhece, torcedor? É árbitro também de Série C, ele tem 36 anos de idade. Aliás, por incrível que pareça, é o mais velho, né, da arbitragem hoje, do quarteto. Lembrando que não tem VAR, tá? Na Série C, nesta primeira fase. Ele é do Rio de Janeiro, né, auxiliado pelo Gustavo Mota Correia, que tem 33 anos, também do Rio, e a Thaís Marques Fonseca, de 34 anos. O Franciel dos Santos Martins, ele é o 4º árbitro lá de Santa Catarina, tem 29 anos de idade. Bom trabalho lá pro pessoal da arbitragem. Bom, 3h29 agora, a Série C começa nesta tarde de sábado, né? Com 4 partidas, como eu disse, amanhã são 5 jogos, todos eles às 4 da tarde, e aí na segunda-feira mais um jogo para fechar essa rodada às 8 horas da noite. Quem falou com a imprensa antes da viagem para Floripa foi o treinador da Ponte, não é mesmo, Pedro Lino? É isso mesmo, Corsato. O Alberto Valentim falou em entrevista coletiva para os colegas de imprensa. Agora ele vai falar aqui no microfone do Futebol Interior, que o Eduardo Bolacha vai colocar para a gente conferir. A gente sabe que vai encontrar dificuldades, a Série C, por alguns motivos, esses que você citou, com equipes mais novas, mas muito organizadas, com as equipes tradicionais, que a Ponte é uma referência nessa Série C, se reforçando. Vai ser um campeonato difícil, onde nós teremos que ter um nível de atenção, um nível de comprometimento, um nível de sacrifício altíssimo, tá? Para nós fazermos dessa temporada, dentro desse campeonato, que é o nosso principal objetivo, nosso alvo maior, um time que sabe bem o que tem que fazer esse ano, principalmente na Série C. Fizemos uma boa participação no Campeonato Paulista, a Copa do Brasil tem que nos servir de lição também pela eliminação da primeira fase, e nós unirmos forças com um time muito humilde, muito corajoso, de guerreiros, um time de operários, um time com uma certeza única que não pode, em maneira alguma, baixar a guarda, que vai ter que fazer um ano de muita entrega, de muita responsabilidade para todos. Eu vejo pelo lado positivo, é óbvio que a gente perde o jogo oficial, né, o jogo que realmente está valendo, mas valeu para nós potencializarmos algumas coisas que nós não tivemos condições de treinar no Paulista, pelo fato de termos tido jogos a cada 3 dias. Tem que servir de uma base mais forte essa intertemporada nossa, né, de ajustes que estão sendo feitos no dia a dia. Acredito que vai ser, num médio e longo, um lado muito positivo essa parada de preparação que nós tivemos. O Figueirense é um time que está se reestruturando também, é um time que fez algumas contratações, pelo fato de não ter ido mais longe no campeonato estadual. Jogo difícil, lá é sempre difícil jogar, um treinador que tem as suas ideias muito claras. Vamos procurar fazer muito bem a nossa parte para anularmos aquilo que eles têm de forte e potencializar aquilo que a gente tem de melhor aqui na nossa equipe, no nosso grupo. O craque do nosso time é o grupo. Nós temos que colocar isso bem forte, tá? O Gé, vamos por partes. O Gé, ele é um jogador que está se recuperando bem, está numa transição, está quase fazendo parte já de treinos normais com o elenco, tá? É uma evolução muito boa, está com um jogador ganhando esse lado físico bom, está entrando na sua forma física, é lógico, sem ritmo de bola, mas
seu peso, daquilo que a gente espera dele, da parte só física. Depois, com o grupo, ele vai readquirindo esse lado tático nosso, lado técnico, de tempo de bola, tudo aquilo que precisa com quem treina normalmente com os demais companheiros. O Elvis também é um jogador que precisou de mais tempo para entrar em forma, acabou se lesionando, está fazendo também nós temos que ter um cuidado grande para que ele faça um esforço maior, para que ele entre em forma, para ele ser realmente um jogador diferente para nós. Mas, repito, é sempre importante perguntar dos jogadores mais representativos técnicos, mas nós temos que lembrar que todos têm que estar com a mesma ideia de que o grupo vai ser muito importante. Isso não é frase minha, isso é uma realidade nossa que é de nós sabermos que nós vamos precisar de todos, de quem inicia, eu já falei isso para vocês, até em cima muito de vitórias nossas nesse Paulista, importantíssimo quem inicia, mas mais importante ainda são os jogadores que terminam os jogos. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, tá aí o técnico Alberto Valentim falando em entrevista coletiva. Ele fala do tempo de preparação, né? Depois do jogo para o Concórdia, exatamente hoje, 45 dias que a Ponte Preta entra em campo. Ele fala também, claro, né, que foi perguntado a respeito do Elvis e do Gé. O Elvis, desvendado o mistério, já está no banco de reservas hoje, né? Vejo imagens aqui. Pelo menos na imagem da TV, parece que o Elvis não está mais tão fininho como estava, mas eu não sabia, né? Inclusive nessa entrevista coletiva aí, o Alberto Valentim, ele diz que o Elvis se contundiu nesse período, que ele acabou ficando fora do time também. Ele se recupera e aí quando estava voltando se contunde novamente. Eu não confesso para você que essa informação a Ponte Preta não havia passado aí para nossa imprensa. Bom, tem enquete aqui no YouTube. A pergunta é quem vence o jogo. Você pode votar na Ponte Preta, pode votar no Figueirense e tem também um empate lá, tá bom? Deixa eu abraçar aqui o Fernando Rodrigues, acompanhando vocês em Portland, nos Estados Unidos. Ô Fernando, obrigado aí pela participação, tá bom? Estamos em um novo estúdio aqui dos canais Futebol Interior, é claro, né? Que estamos ainda mexendo e mudando aqui para ficar com uma qualidade boa para todo mundo. O Marcelo Corsato tá cheio de graça, né, Marcelo? Um abraço, você precisa descansar, velho. Afinal de contas, uma maratona nesse final de semana, né? De rádio. Pra você, dá uma descansada aí, tá bom? Acho melhor hoje você nem comparecer lá no vôlei. Pedro Lino tá querendo ir no vôlei também. O Bolacha também, não sei se vou levá-los não. Silvio Seico, bora iniciar a jornada rumo à Série B e 2027 Série A. Ó, Silvião, aquele abraço pra você. Obrigado pela audiência. Vão arriscar com o Jean Dias? Tá certo, essa é uma pergunta, né? Tá escalado já. E eu falei na Hora da Macaca, né? Na segunda-feira. Falei também hoje no programa Brasil Esporte Clube com Elias Aredes e o Rodolfo Santos, mais cedo. Eu não escalaria o Jean, mas a Ponte está respaldada pela CBF. Por quê? Vou explicar juridicamente. O que acontece? O jogador ele é obrigado a cumprir uma suspensão automática quando ele é expulso. Se tem um jogo em 3, 4 dias, uma semana, sim, porque não dá tempo de marcar o julgamento. Mas, poxa, o cara foi expulso no dia 26 de fevereiro. Hoje, dia 12 de abril, ainda não foi feito o julgamento. E aí, por que a Ponte Preta pode colocar o jogador em campo? Primeiro que foi por um outro campeonato. E não por esse campeonato que só está começando, né? E segundo, que não foi marcado o julgamento. Então, o problema não é da Ponte. O problema é da CBF, né? O jogador pode ser suspenso? Pode ser suspenso, mas ele não foi expulso na Série C, ele foi expulso num campeonato que já terminou. Então ele vai pagar essa suspensão num outro campeonato da CBF? Vai, mas não precisa ser e não é, juridicamente falando, necessariamente o primeiro jogo. Eu confesso que eu já não colocaria o cara para jogar, né? O jogo é fora, né? É a estreia do time, né? Eu não colocaria.
mas a Ponte está respaldada e o Jean Dias está escalado. Não é isso mesmo, Pedro Lino? O Jean Dias vai para o jogo, mesmo tendo sido expulso lá contra o Concórdia. Isso mesmo, Corsato. Jean Dias no time titular junto com o Vitor Andrade. A Ponte Preta arrisca, né? Já que tem o respaldo da CBF. A maioria dos jogadores da Ponte Preta titulares hoje foram titulares no Campeonato Paulista e na derrota na Copa do Brasil. O Alberto Valentim confia nos jogadores, né? É o que tem de melhor. E lembrando que o Elvis no banco, Corsato, tende a entrar no segundo tempo, né? Essa é a expectativa. Vai entrando aos poucos, ele que vem de lesão, faz um bom tempo que não joga. Elvis, também o Jonas Toró, que veio do Botafogo também, já incluso no banco. Esses jogadores aí, vamos ver o que eles vão aprontar para levar a Ponte de volta para a Série B, né, Corsato? É isso aí. Lembrando que hoje no time titular tem a estreia do Wanderson, jogador que estava no CSA, estreia com a camisa da Ponte Preta. Corsato. Oi. Tem um rapaz aqui no chat do YouTube, eu vou mandar um abraço para ele, o Cezinha da Liga Campineira. Ele mandou um abraço, tamo junto, né? Um abraço, equipe exclusiva ao Pedro Lino, Cezinha da Liga Campineira. Tamo junto, Cezinha, grande abraço. Valeu, Cezinha, um abraço. Ricardo Monteiro, boa transmissão, Corsato, boa na Macaquinha. Marcos Oliveira, boa tarde, chefe. Ô, Marcão, um abraço pra você, cara. Vamos que vamos, Macaquinha querido. Marcos Oliveira, Silvio Seico, galera que tá com a gente sempre lá na Hora da Macaca. Muito obrigado, viu? Vocês pela audiência. Aliás, estive na reunião do Conselho da Associação Atlética Ponte Preta na última quarta-feira. E, rapaz, como é gostoso, né? Você vê o seu trabalho reconhecido, saber que as pessoas acompanham a gente, né? E podem até discordar das opiniões, mas que respeitam opiniões contrárias. Muito bom, muito obrigado aí, pessoal que conhece o nosso trabalho, que repercute o nosso trabalho da Hora da Macaca. Toda segunda-feira, viu, gente? Sempre a partir das 9 horas da noite no YouTube Hora da Macaca. Só para dar um toque que nesta segunda-feira eu não vou apresentar a Hora da Macaca, porque nós estaremos com uma transmissão aqui para a firma no Futebol Interior. Estarei ao lado do Pedro Lino, do Albert Cavalcante e do Marcelo Corsato na festa de premiação das séries A2 e A3. Que vai acontecer. É Hotel Vitória, né, Pedro? Só ajuda eu aí, ajuda o Corsato. Isso mesmo, aqui. Hotel Vitória. Hotel Vitória. Então, essa festa vai acontecer, começa por volta de 7h30 da noite. Então, estaremos aqui no YouTube Futebol Interior para trazer a transmissão desta festa. E a Hora da Macaca, então, excepcionalmente, vai acontecer na terça-feira, tá bom? Terça-feira, a partir das 9 horas da noite. Hora da Macaca, programa semanal no YouTube, Hora da Macaca. Vai participando aqui, tô esperando a sua mensagem no nosso YouTube, Futebol Interior. Ô Pedro Lino, eu tenho que pagar mais um intervalo aqui, mas eu quero que você traga os titulares, o time titular da Ponte Preta da Nega Véia para a estreia contra o Figueirense. Vai, Pedro. A Ponte Preta vai a campo com Diogo Silva, Wanderson, Simon, Arthur, Maguinho, Luiz Felipe, Léo Oliveira, Danilo Barcelos, Serginho, Vitor Andrade e Jean Dias. A Ponte tem 4 laterais do time, tá bom pra você, não? 2 na direita e 2 na esquerda. É claro que eles não vão jogar assim, né? Mesmo porque, segundo a física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço em um lugar. Mas é só um adendo aí. A Ponte tem 4 laterais, 2 que jogam de lateral esquerdo, Arthur e Danilo, e 2 que jogam de lateral direito, Luiz Felipe e também o Maguinho, sem contar o Pacheco, que está no banco de reservas. E o Figueira, e o Figueirense do jovem técnico Thiago Carvalho, que foi zagueiro, ex-técnico do Vila Nova, tem 36 anos de idade, o técnico mais jovem dessa Série C, hein, Pedro Lino? Figueirense vai a campo com Fabrício, Léo Maia, Lucas Dias, Líger, Samuel, Breno, Flávio, João Lucas, Renan, Felipe Augusto e Marlisson. Esse o time do Figueirense para encarar na Ponte Preta. A bola vai rolar daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Deixa eu dar uma falada aqui com o meu querido Bolacha. Ô Bolacha, podemos chamar o intervalo? É você que manda, cara. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo aqui, para Alemão Baterias, concessionárias Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Clube Concórdia. Voltamos em 3 minutos e meio, continue ligado.
A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouquinho às 4 horas da tarde. O Thiago Carvalho tá falando ali com a geradora. Aperta o botão aí, vamos ver se dá para ouvir o técnico do Figueirense. Quando o filho de 13 anos é acusado. Não, é outra coisa que tá indo pro ar. Rapaz. Que é isso, hein? E agora, hein, cara? E agora, hein? O que vamos dizer lá em casa, hein? Mas é isso, então. Então, não tem problema, viu, Bolachita? Vamos deixar, então. O técnico Thiago Carvalho falava lá, a geradora das imagens desta Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, você ligado, torcedor conosco, vai participando, vai mandando mensagem para cá. Não esquece de se inscrever no canal. Se você está inscrito, dá um joinha lá para que mais pessoas possam acompanhar o nosso trabalho. A Ponte Preta hoje vai toda de branco, hein? Faixa preta no peito, número preto às costas. O time da Ponte Preta, o time da Macaca, Danilo Barcelos é o capitão da Macaca para esse jogo contra o Figueira, contra o Figueirense. Já falei aqui, são 4 jogos, né, que abrem esta Série C deste Campeonato Brasileiro. Além de Figueirense
e Ponte Preta, jogo que você vai conferir aqui, né? A bola vai rolar também para Ituano e Brusque, 2 times que estiveram na Série B junto com a Ponte Preta na temporada passada. Às 4 da tarde, jogo em Itu. Às 4 da tarde também tem CSA e Anápolis. E hoje também às 4, Botafogo e Confiança. Jogos com cobertura aqui dos canais Futebol Interior e também do Placar ao Vivo Futebol Interior. Lembrando que teremos jogos da Série B, do Campeonato Brasileiro também. A bola rola no mesmo horário, também 4 da tarde, para Chapecoense e Curitiba. Ontem, Atlético Paranaense 2, Criciúma 1. Atlético 2, Criciúma 1. Esse jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Também tivemos ontem, né, o União Agrícola Barbarense jogando fora de casa contra o Araçatuba. E União Agrícola Barbarense acabou perdendo, né, por Araçatuba pelo placar de 3-2. Vencia 1-0, tomou gol de empate, fez 2-1, tomou gol de empate e a virada joga no Antônio Lins Guimarães no próximo final de semana, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. Marcelo Corsato ontem estava na jornada esportiva junto com o José Flávio Escavassa, o Edivaldo e também o Júlio, toda a galera lá da Luzes AM. Bom, lembrando que pela Série B do Campeonato Brasileiro, ontem Cuiabá e Avaí empataram pelo placar de 2-2. 18 horas tem Vila Nova e Paysandu, 7 da noite tem Novo Horizontino e Volta Redonda, Amazonas e Ferroviária. E também Operário e Goiás. Operário e Goiás, inclusive esse jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior com a difusora de Goiás. Amanhã a bola vai rolar para Atlético e CRB, Série B, hein? Campeonato Brasileiro. Às 4 da tarde, também às 4 tem Remo e América Mineiro, 7 da noite com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. W Esportes, Wilson Rocha transmite Botafogo e Atlético Goianiense. Vamos dar uma passadinha aqui do Placar ao Vivo Futebol Interior para falar de Série A. Tem jogo pra caramba hoje, hein? Juventude Ceará às 4 da tarde também. Bragantino e Botafogo também às 4. Pedro Lino vai ficar ligado nos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro no Giro do Placar. Tá bom, Pedro Lino? Série C, Campeonato Brasileiro, no Giro do Placar. Só tá Série bom? C? Série C. No Giro do Placar só quero Série C. Bragantino e Botafogo às 4 horas da tarde. Às 18h30 hoje tem o clássico Palmeiras e Corinthians. 9 da noite a bola rola para Vasco da Gama Sport Recife. Tô falando de Série A de Campeonato Brasileiro. Também amanhã mais 6 partidas. Bahia, Mirassol. Às 4, Grêmio e Flamengo às 5h30. Também às 5h30, São Paulo e Cruzeiro. 7h30 da noite, Fluminense e Santos. Rapaz, tem jogo tudo quanto é hora aqui. Às 8 da noite, Fortaleza e Internacional. E às 8h30, Atlético Mineiro e Vitória. As 3 séries do futebol nacional. Série A, Série B e Série C. Bom, 3 da tarde mais 51 minutos. Dito tudo isso, hora de escalar os times. Portanto, vem aí para você, torcedor ligado nos canais Futebol Interior, ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar o Figueirense pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e vai a campo com 12 Diogo Silva no gol, 34 Wanderson, 4 Simon, 15 Arthur, 2 Maguinho, 27 Luiz Felipe, 55 Léo Oliveira, 14 Danilo Barcelos, 37 Serginho, 31 Vitor Andrade e 7 Jean Dias. O repeteco da macaca: Diogo Silva, Wanderson, Simon, Arthur, Maguinho, Luiz Felipe, Léo Oliveira, Danilo Barcelos, Serginho, Vitor Andrade e Jean Dias. Caso o técnico Alberto Valentim queira fazer alguma mudança, a macaca tem no banco o número 1 Pedro Rocha, 5 Rodrigo, 6 Sérgio Rafael, 8 Dudu, 10 Elvis, 17 Jonas Toró, 20 João Gabriel, 26 Vicente Concha, 28 Pacheco, 35 Diego Tavares e 77 Bruno Lopes.
Macaca que entra em campo pela segunda vez na história, na Série C do Campeonato Brasileiro. A última participação da Ponte, 1990. Depois, a Ponte Preta não disputou mais esta Série C. Foi uma vez, né? Uma única vez. E agora, 2025, fomos agraciados com a disputa desse torneio nacional. Futebol interior. O Figueirense também está pronto, definido e escalado para enfrentar a Ponte Preta e vai a campo com 12 Fabrício no gol, 2 Léo Maia, 37 Lucas Dias, 4 Líger, 6 Samuel, 5 Breno, 35 Flávio, 8 João Lucas, 77 Renan, 90 Felipe Augusto e 11 Marlisson. Repeteco do Figueira, Fabrício, Léo Maia, Lucas Dias, Líger, Samuel, Breno, Flávio, João Lucas, Renan, Felipe Augusto e Marlisson. Caso o técnico Thiago Carvalho queira fazer alguma mudança, no banco de reservas do Figueirense, 52 Igor Gabriel, 3 Felipe Santiago, 9 Kaique, 10 Gabriel Santiago, 17 Wellington Nem, 22 Leonan, 28 Rafinha Potiguar, 29 Gabriel Moraes, 33 Johnny Douglas, 79 Rei Fit e 92 Yuri. O Figueira, o time do povo lá de Santa Catarina, disputou a Série B, a última Série B, em 2020. Entrou em campo em 2021, né? Aquele último jogo entre Ponte Preta e Figueirense. Aí no Orlando Scarpelli, a Ponte ganhou de 7-2. De lá pra cá, 2021, 2022, 2023 e 2024, essa é a 5ª temporada do Figueira na Série C do Campeonato Brasileiro. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Tarciso Pinheiro Caetano, do Rio de Janeiro, assistente número 1, Gustavo Mota Correia, também do Rio de Janeiro, e assistente número 2, Thaís Marques Fonseca, também carioca. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, tá bonito a cor do campo, né? Alvinegro, preto e branco são as cores. Ponte Preta e Figueirense, Figueirense e Ponte Preta. A bola vai rolar, o jogo tá marcado para as 4 horas da tarde. Para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Time da Ponte entrando agora, né? Os reservas, junto com o time principal para fazer ali aquele protocolo, né, da CBF para início da partida. Bom, você segue participando, hein? Mandando mensagem pra cá. Vai no nosso YouTube e deixa a sua mensagem pra gente no YouTube. Futebol Interior, vai ser muito bom ter a sua companhia por aqui. Conosco, Rádio X Alphaville. Um abraço lá pro Décio Reis. Daqui a pouquinho, a Valinhos FM também entra em rede conosco. Daqui a pouquinho, saindo da programação musical lá da Valinhos FM, às 4 da tarde, a gente já entra com a bola rolando pela Valinhos FM também, em 87,9. Você segue participando com a gente. Não esquece de deixar aqui o seu like na nossa transmissão, tá bom? O Osmar Dangar, estrear com vitória é muito importante. Quando a Ponte estreia com vitória, o desfecho costuma ser muito favorável. Esse Líger do Figueirense é aquele que passou pelo Bragantino, exatamente. O Líger jogou no Fortaleza também. É um jogador rodado aí do futebol nacional, tá bom, Osmar? O Marlisson, por exemplo, é aquele que esteve também na Ponte Preta. Já falamos aqui. Bom, a bola vai rolar. O jogo tá marcado para as 4 horas da tarde. Ô Pedro Lino, qual que é a sua expectativa para esse jogo, para a estreia da Macaca, hein, Pedro Lino? Expectativa de um bom jogo, Corsato. Os dois times, começando agora o Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos ver como a Ponte Preta vai se portar, né, nesse jogo, né, fora de casa, e o Figueirense remontando a equipe depois do Campeonato Catarinense. Tende a ser um bom jogo. Um empate lá não é um mau resultado, né? Para começar o campeonato, não. Claro que tem que ver como é que vai transcorrer aqui a partida, né? Eu estava dando uma olhada aqui na ficha do Marlisson. O Marlisson tem 11 partidas
nessa temporada com 5 gols pelo Figueira. E detalhe, ele não tomou nenhum cartão, rapaz. Olha só, 27 anos de idade, o Marlisson, atacante da equipe do Figueirense. A bola vai rolar, você torcedor vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais de futebol interior. Ele estava jogando na Coreia, o Marlisson. Estava no Kanazawa. Ele tá voltando hoje pro Figueirense, Corsato. Não, senhor. São 11 jogos, 5 gols e 2 assistências. Esse ano? Sim, senhor. Já jogou pelo Figueirense no campeonato catarinense. Ele também jogou... Rapaz, ele estava na Ucrânia. Ele gosta de fortes emoções. Ele gosta de fortes emoções. Rapaz, meu Deus do céu. Ele jogou na Ponte Preta, passou, né, pela Ponte Preta na temporada 2019. 4 jogos na temporada 2019. Teve algum gol ou não? Nada, 0. Eu lembro de um pênalti, foi 2019 então. Lá na Arena Barueri, ele perdeu um pênalti, o goleiro do Oeste pegou o pênalti, né? E o pessoal falou poucas e boas pra ele. Marlisson, que fez a sua base, né, no Joinville. E aí depois veio para Ponte Preta, mas não vingou, não deu certo. Aí depois foi rodar Paraná, São Bernardo, Boa Esporte, 15 de Piracicaba, Figueirense, foi jogar na Ucrânia, temporada 2022. Aí na temporada 2022 volta para o Figueirense, 2023 volta para a Ucrânia, 2024 foi jogar no Kanazawa e agora 2025 no Figueirense. 11 jogos, 5 gols e 2 assistências. Podemos dizer que é um dos principais jogadores do elenco. Lembrando que o Figueirense, Pedro, tinha o Camilo, né? Aquele mesmo que passou pela Ponte Preta em suas fileiras. Camilo que inclusive estava no último jogo entre Ponte Preta e Figueirense com a camisa da Ponte Preta e fez até gol, né? Fez 2 gols. O Camilo, ele foi emprestado pro Botafogo da Paraíba. Um bom jogador que o Figueirense deixa aí para um concorrente, né? Verdade. Se bem que ele não vinha sendo titular absoluto, né, na campanha do Figueirense. O Figueirense não fez uma boa campanha no campeonato. Só que para você ter um Camilo no banco de reservas é melhor que você emprestar pro adversário, né? A folha salarial do Figueirense gira em torno de 600 mil. Tá no meu blog, viu, gente? Planeta dos Macacos, tá? Inclusive tem uma outra matéria, né, falando de salário de jogadores e tem alguns erros crassos lá. Confirmamos com o setorista do Maringá, né? E na matéria aqui, outra matéria que tá rodando aí, diz que o Maringá, a folha salarial do Maringá era 1 milhão. Não. Entre 600 e 700 mil reais, né? Então, o meu trabalho, né, de pesquisa é o que mais chega ali para as equipes da Série C desse Campeonato Brasileiro. A Ponte tem a maior folha salarial, 1 milhão e 400 mil. A do Botafogo da Paraíba gira em torno de 1 milhão e 250 mil. É a segunda maior folha da competição. 4 da tarde, mais 1 minuto, pelo meu Roberto César Santos. Roberto, vai por aqui, meu querido. Vai por aqui que você vai se dar bem, tá bom? Tarcísio Pinheiro Caetano, árbitro carioca, já falei aqui, 36 anos de idade. Gustavo Mota Correia, também carioca, árbitro do jogo. Ele tem 33 anos, a Thaís Marcos Fonseca é auxiliar número 2. O Gustavo Mota Caetano, Mota Correia, claro, é o assistente 1. A Thaís Marques Fonseca é a assistente de número 2. O Tarcísio Pinheiro Caetano é o árbitro da partida. Tá conversando ali com os 2 goleiros. Conversa com o Diogo e com o Fabrício. Fabrício é aquele mesmo que jogou no Internacional de Porto Alegre, foi vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu, time do Sérgio Rafael. E aí está o Líger e o Danilo Barcelos. Deve estar acontecendo algum problema, porque ele chama os 2 goleiros e os capitães dos times, viu, Pedroino? A batata deve estar assando ali dentro do campo, viu? Isso mesmo, Tarcísio Pinheiro Caetano do Rio de Janeiro chamou os capitães e os 2 goleiros para conversar. Já são 4h02 da tarde, horário de Brasília. Deve estar acontecendo alguma coisa no Orlando Scarpelli que ainda não ocorreu o começo do jogo. O Corsato tá o Douglas lá conversando com o Simon. E não tem VAR, né? E o detalhe é que beleza, tá todo mundo no campo, então segura aí porque vai demorar um pouquinho, viu, Pedro Lino? Vai demorar mais um pouco, tá todo mundo, Douglas no campo, o pessoal lá conversando, o pessoal do Figueirense também
o preparador físico na beira do gramado. Vamos ver o que está acontecendo nesse jogo do Orlando Scarpelli, Corsato. Pois é, esse vai ser o 30º jogo nesse recorte que eu tenho aqui de 2002 pra cá, entre Ponte Preta e Figueirense. A Ponte leva vantagem no confronto e inclusive jogando em Santa Catarina. São 5 vitórias da Ponte Preta contra 4 vitórias do time do Figueirense. São 14 jogos no total e 5 empates. Lembrando que o Figueirense joga com calção meias pretas. E a camisa do Figueirense, para o torcedor da Ponte imaginar aí, é aquela camisa parecida com aquela camisa da Ponte Preta de 1969, com faixas preto e branco e o número bonito nas costas, né? Fundo preto e o número todo branco do time do Figueirense. O goleiro do Figueirense, o Fabrício, de 36 para 37 anos, ele está jogando com uma camisa verde claro. Já o Diogo Silva, goleiro experiente também da Ponte Preta, joga todo de vermelho, parece um pote de mostarda, né? Um frasco de mostarda, é melhor, né? É ketchup? Eu não gosto muito, cara. Aliás, ontem fui comer um lanche, eu não sei se tinha... O que é o ardida? É mostarda? É mostarda. Rapaz, gente, dá uma diminuída na mostarda, cara. Pelo amor de Deus, velho. Ô, louco, mostarda é bom demais. Mano do céu, arde demais. Mas tudo bem. Tô ficando velho, né? Vai começar o jogo. Apita o árbitro. Posse de bola do Figueirense. Tem bola rolando no Orlando Scarpelli. É hora de printar a tela. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Pedro Lino, ao lado do Eduardo Rodrigues, o nosso Bolacha. E ao seu lado, torcedor, vamos que vamos para Ponte Preta e Figueirense e Ponte Preta. Você, torcedor, ligado conosco em Santa Catarina. Bola rolando, pontapé inicial para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte ainda não pegou na bola na Série C. Agora sim, primeiro jogador da Ponte Preta que toca na bola é o camisa número 15, o Arthur. O Arthur toca na bola, fica pedindo falta, o árbitro não dá, bola para a equipe do Figueirense, Léo Maia. Vamos aqui atualizando os jogadores da equipe do Figueira, jogadores da Ponte Preta também. O público aumentou bastante, há meia hora atrás não tinha muita gente no estádio não. Bola para a Ponte, bola na ponta esquerda, era ali para o jogador da Macaco, o passe foi muito forte, era para o Jean Dias, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, jogou para lateral, 1 minuto passado, primeiro tempo de jogo, 0-0 Ponte Preta e Figueirense e Ponte. Se estivéssemos no Majestoso, a Ponte Preta estaria defendendo o gol do maior telão, o maior placar eletrônico do interior de São Paulo. O placar que fica no gol do portão de entrada do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Vem Figueirense, bola aqui pela ponta, é o Léo Maia que tá na jogada, fez a finta, vai queimada ali, bateu pro gol, foi travado na hora do agora voltou na ponta esquerda, bola para Samuel vem, a Ponte chega para tirar dali. Pega no jogador na Ponte, vai ficar com o Fabrício. Na pequena área, sai jogando para a equipe do Figueirense. Comecinho do jogo, vem bola para Líger, experiente, capitão da equipe do Figueirense, trabalha com a perna esquerda. Ele faz o passe para o jogo, troca a bola aqui na ponta esquerda. Bola para o camisa número 77. O 77 é o Renan. Ele põe a bola aqui pelo meio, ficou pedindo falta. O árbitro não deu, só deu lateral para a Ponte. Os caras do Figueirense estão reclamando, mas o árbitro tá dando lateral. Posse de bola para a equipe da Macaca fazer a cobrança do campo de defesa. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Vem Maguinho, recebeu propostas para sair da Ponte, mas fica. Tem contrato com a Ponte até a final da Série C do Campeonato Brasileiro. Maguinho, que veio do Atlético Goianiense, já disputou o Campeonato Paulista de Futebol. A Ponte fez a quinta melhor campanha da competição, mas termina como a 9ª colocada, porque a federação ela coloca os 8 times primeiros colocados, os times que passam para a segunda fase, independentemente da pontuação. No geral, a Ponte ficou com a 9ª colocação e vai precisar de vaga na Copa do Brasil. Vai precisar aí de que 1, 2, 3 times, né, dos 5 que já tem vaga por São Paulo para a Copa do Brasil, que 3 desses times conquistem vaga ou pela Libertadores ou pelo Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil, para a Ponte Preta poder disputar de novo a Copa do Brasil. Vem o time do Figueirense, Léo Maia passa a linha, que ele vira o gramado, vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta, ele faz o passe para o Marlisson, vem Marlisson. Vem Marlisson, Felipe Augusto, né? Corsato. Que tava por aí. Já ia cornetar, mas não era o Marlisson, não era o Felipe Augusto. Falou, chamou, falou, Pedro Lino. Vendo essa transmissão da geradora do Brasileiro da Série C, não parece um amistoso
Não tem placa de publicidade, não tem... É Série C, meu amigo, seja bem-vindo. A Série C... Diferente, hein? Diferente, seja bem-vindo à Série C do Campeonato Brasileiro. É que a gente não tá acostumado, né, Pedro Lino? Você, 90, você nem nascido era, né, velho? Não, eu nasci em 92. Então, você nem nesse mundo estava. E eu, cara, em 1990, rapaz... Já tinha quantos milhões de anos? Meus hormônios estavam à flor da pele, cara. Eu tinha uma cabeleira, cara. Eu tinha um cabelo igual do Van Halen, sabe? Ô, Bolacha, tá ouvindo isso daí, Bolacha? Eu tinha uma cabeleira sensacional, cara. Jamais imaginei ter que gastar uma verba para colocar uns poucos cabelos na cabeça, né? E aí fizeram com que a gente pudesse voltar de novo a esse charmoso campeonato. Bolacha, 1990, Bolacha já existia já. Bolacha, hã? Quase 10? Grande Bolacha, 1990, mas Pedro Lino nem existia. Então, Pedro Lino é isso, cara. Vem o time do Figueirense, bola aqui pro campo de ataque, ficou pedindo volta, o jogador do Figueirense tá lá, caindo, tá lá parecendo uma lagartixa. E aí o jogador da Ponte pede pra parar o jogo, mas o árbitro não quer parar não, manda seguir, mas tá caído lá o jogador da equipe do Figueirense. Tem 2 jogadores do Figueirense caídos, vai ter que parar o jogo. Vai ter que parar o jogo com 4 minutos 30 segundos passados do primeiro tempo. Atenção, rede. Conosco a partir de agora, Valinhos FM 87,9. Rádio X Alphaville. Um abraço lá pro Décio Reis. Atenção, rede. Vamos trazer o primeiro teaser da jornada esportiva Canais Futebol no Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Silvio Seico, o matador Danley, nem no banco está, Silvião. Coloquei nas minhas redes sociais, né, que o Danley nem na arte da Ponte Preta de elenco o atacante Danley está. Aliás, alguns jogadores que não estão, né? Que são do elenco, mas não estão na arte de elenco da Ponte Preta. Ponte Preta que passou um press kit no começo da manhã deste sábado. O Danley não está nem no elenco da Ponte Preta. Tem contrato com a Ponte, mas não está lá no press kit. Danley, Matheus Silva, esses não têm problemas de contusão, tá bom? Mas não estão no press kit. O Dudu Scheid é outro que também não está lá, porém o Dudu Scheid, ele está contundido, se recuperando de contusão. Mas o Danley, a Ponte não conta com ele por enquanto para essa primeira rodada, nem para o elenco. A Ponte divulgou 35 jogadores, mas o Danley nem no elenco da Ponte Preta está. E o Emerson, jogador da Ponte Preta, o volante está machucado, né? Está contundido e não está, não viajou para Santa Catarina. Vem o time do Figueirense, bola aqui para o campo de ataque, é para o Felipe Augusto. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Sai jogando, bola aqui na Ponte, trabalha. Bola aqui na ponta direita, vem bola para a Ponte. Vem Maguinho, disputa a bola ali com o jogador da equipe do Figueirense. Na disputa de corpo, era o Serginho que estava por ali. O jogador do Figueirense veio para cima do Serginho. O Serginho só empurrou o jogador. A bola acabou saindo para lateral. Lateral para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança aqui no campo de defesa. 6 minutos 40 segundos passados, primeiro tempo de jogo. Tá 0-0, Figueira e Ponte e Figueirense. Macaca jogando aqui no campo de defesa. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola ali com o camisa número 4, o Simon. O Wanderson tá jogando lá do outro lado. Aí vem o Simon. Bate na bola. Bate errado na bola, ela sai para lateral para a equipe do Figueirense, fazendo a cobrança aqui pela ponta esquerda, vem Samuel volta essa bola aqui, começa tudo de novo, bola no campo de defesa, bola para Fabrício vira o jogo, trabalha a bola para Léo Maia, camisa de número 2 da equipe do Figueirense, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta direita, bola para o Felipe Augusto faz o passe aqui pelo meio, procurava o jogador da equipe do Figueirense e foi pro chão, falta em cima do camisa número 11, o 11 é o Marlisson, o jogo tá parado, 5 gols na temporada, 11 jogos, 2 assistências, isso pelo campeonato catarinense. Falta para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Vem Breno para fazer a cobrança da falta. Ele toca, deixa passar pelo Flávio. Vale o jogo, toca aqui, bola para o Líger. Flávio jogou pela Inter de Limeira no Campeonato Paulista. Bola para o Samuel. Samuel na ponta para o Renan. Vai queimar, ele bateu pro gol. Foi travada, a bola voltou para Samuel, para Renan. Fez a finta na ponta direita. Ficou pedindo falta. O árbitro para marcar. Passaram o rodo ali em cima do Breno, camisa número 5 da equipe do Figueirense, o jogo tá parado, falta perigosa frontal pro gol do Diogo Silva, leva perigo pro gol da Macaca, hein, Pedro Lino? Falta perigosíssima pro Figueirense em cima do Breno, camisa número 5, tava lá Danilo Barcelos, também tava lá Léo Oliveira,
8 minutos do primeiro tempo. Falta perigosa, um oferecimento para Alemão Baterias em Valinhos. É falta para a equipe do Figueira fazer a cobrança. Rapaz, que falta perigosa, hein? Falta perigosa, camisa número 77. O Renan tá próximo da bola, o Marlisson também. A torcida do Figueira faz a festa. Sente que pode estar chegando o primeiro gol. Tudo que não quer a torcida da Ponte. 8 minutos, 30 segundos passados. Primeiro tempo de jogo, tá 0-0, Ponte Preta e Figueirense. Figueirense, Ponte no estádio Orlando Scarpelli. Hora da Macaca toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca excepcionalmente nessa semana. Hora da Macaca na terça, às 9 da noite, porque segunda-feira tem transmissão da festa de premiação Série A2 e Série A3 do Campeonato Paulista. Marlisson para bater com a perna esquerda. É falta perigosa para a equipe do Figueirense. Samuel também tá por lá. 2 jogadores com a perna esquerda. É falta perigosa. Samuel e Marlisson. Marlisson e Samuel para a bola, perna esquerda, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta pro Diogo Silva. Primeiro chute a gol do Figueirense no jogo, hein, Pedro Lino? Primeiro chute a gol na partida. O Marlisson cobrou a falta para fora. É tiro de meta para Ponte Preta, já cobrado. Ponte Preta no campo de defesa. 9 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Orlando Scarpelli. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ponte vem, bola aqui pela ponta direita, é pro Jean Dias. Correria danada na ponta. Níger vem na marcação pra cima dele. Jean vira o jogo, toca a bola na ponta esquerda, bola pro Arthur. Maguinho pede, não tem VAR, hein? Bola pra Danilo Barcelos. Danilo Barcelos vem cruzamento. A bola voltou pro Serginho, bateu uma bomba pra fora. O Figueirense chuta lá. A Ponte chuta fora aqui também. Acho que essa foi quase fora do estádio. Chute do jogador da equipe da Ponte em Pedro Lino. Isso mesmo, o Serginho chutou a bola e essa bola foi parar quase perto do estádio da Ressacada, Corsato. Segue 0-0, 10 minutos do primeiro tempo, tiro de meta pro Fabrício do Figueirense. O Silvio Seco tá perguntando do Emerson. O Emerson tá contundido e só tem contrato com a Ponte até até o final do mês de abril, viu, ô Silvio? E nós sabemos que ele tem sondagem, sim, de time de Série B. Desse time da Ponte Preta que tá aí em campo, Danilo Barcelos recebeu proposta do CRB. O Léo Oliveira recebeu proposta do Criciúma. O Maguinho teve sondagens de time de Série B. E o Pedro Rocha, que está no banco de reservas, palavras do Marco Antônio Berlim. Teve sondagem do Juventude, do Grêmio, mas a Ponte não liberou. E o Jean Dias teve uma sondagem no final do Campeonato Paulista do São Paulo. Mas aí, os caras do São Paulo, não sei se não estavam bem informados ou não, né? Foram puxar a ficha do Jean, viram que o Jean é um jogador experiente de 36 anos, mas que tem uma multa rescisória, né? E aí o São Paulo resolveu não pagar essa multa, não é, Pedro Lino? Isso mesmo, Corsato. O São Paulo resolveu não pagar e o Emerson tava palavrado com o Paysandu. Só que aí o Paysandu, pelo tempo que não ia dar tempo de fazer a transação e pelos valores, não teve nada acertado. O Emerson fica na Ponte Preta e muito provavelmente deve renovar esse contrato, viu, Corsato? Foi titular do time do técnico Alberto Valentim. Agora a Ponte tem uma falta. Aqui pela ponta direita, pegaram ali o Maguinho, o jogo tá parado, é falta pra Ponte. Falta pra Macaca fazendo a cobrança, quase 12 minutos passados desse primeiro tempo. 0 pra Ponte, 0 pro Figueirense. Você está nos canais Futebol Interior, YouTube Futebol Interior. Conosco Valinhos FM, Rádio X Alphaville. Falta pra Ponte. Jean Dias pra perna direita, ele que vai, não. Refugou, é o Danilo Barcelos, capitão do time, refugou também. Jean Dias pra bola, levantou na boca do gol baixinho, chegou a zaga pra tirar. Bola volta pra Ponte. É o Maguinho que tá por ali na ponta direita, ele faz o passe pra Vitor Andrade. Vitor Andrade, 2 na marcação pra cima dele, hein? Ele fez o passe e tentou tocar a bola ali pro Serginho, melhor pra zaga da equipe do Figueirense. Sai jogando o time do Figueirense, bola lá no campo de defesa, bola pro Léo, só que o árbitro tá parando pra marcar uma falta. Falta cobrada, tem pressa, o time do Figueirense vem trabalhando a bola aqui com o Flávio, ex-jogador da Internacional de Limeira, ele vira o jogo, toca a bola pro capitão Líger. Tudo isso no campo de defesa, 12 minutos, 30 segundos, olha o Líger. O passe é espichado em profundidade pro 77. O Renan sai do gol, Diogo Silva para ficar com ela. E atenção,
torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 13 minutos passados desse primeiro tempo, 32 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você, Série C. Campeonato Brasileiro é só a segunda participação da Ponte. Ponte, Figueirense em Ponte empatam 0-0, placar ao vivo, Série C, Campeonato Brasileiro. Demais jogos, Pedro Lino. Também pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Botafogo da Paraíba vai empatando com Confiança em 0-0 e o CSA vai empatando com Anápolis também por 0-0. Lembrando que amanhã, às 3 horas da tarde, teremos Guarani e Maringá com Lucas de Souza e Albert Cavalcante, aqui no Portal Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Estou ao lado do Pedro Lino e ao lado também do Eduardo Rodrigues. O Bolacha Liger, trabalha a bola aqui para a equipe do Figueira, vira o jogo para João Lucas. João Lucas, uma das boas peças do time, perdeu. Bola para a Ponte, na ponta direita, quem sabe agora vem Macaca Jean Dias. Pega a bola aqui, Luiz Felipe roubou a bola para a Ponte, trouxe para o Jean, perna direita, perna esquerda, cruzamento, pegou na zaga, voltou para a Ponte de novo, botou para o Jean, perna esquerda, bate na bola, pega no Jean Lucas, no João Lucas, a bola volta para a Ponte, Léo Oliveira tenta fazer o passe aqui pelo meio, tentava, a bola pro Vitor Andrade, não pegou, a bola voltou pro time do Figueirense, bola pro Marlisson, por baixo, chega o Danilo Barcelos, comete falta, tá pegando no pé ali do Léo Oliveira, jogo tá parado, bola para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Pedro Roberto Colombeira, boa tarde, Corsato, uma excelente transmissão para vocês, um abraço também para o grande Pedro Lino, João Limiro Neto, estamos juntos com essa equipe fera do futebol, valeu João. Wilson da Rocha, não tô gostando da postura do time. Alcides Bueno também tá ligado com a gente. Rapaz, Alcides Bueno, nome de craque da Ponte. Olha a Macaca, vai queimada ali, bateu forte pro gol, era o Vitor Andrade, ela bate e vai embora. Passa o Vitor Andrade, ele trouxe a bola da ponta esquerda para a ponta direita, perna direita, bateu uma bomba. Ela passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta, segundo chute da Ponte no gol do Figueirense, hein, Pedro Lino? Segundo chute da Ponte, terceiro na partida. O Vitor Andrade tentou puxar para a perna direita. A bola foi para fora, parou quase lá no aeroporto de Florianópolis, Corsato. E é um oferecimento para Alemão Baterias. Você conhece lá a Ilha da Magia, né? Conheço, lá é bom, hein? Bom, né? Lá é gostoso. Rapaz, gente, eu tô me adaptando aqui com o novo cenário. Tá bom? Já dei umas 4 joelhadas aqui na mesa, que ficou um pouco mais, digamos, enxuta, viu, ô Bolacha? E aí, rapaz, a gente sofre, né? Bola para a equipe do Figueirense, vem Figueira, bola com o João Lucas, briga ali com o Luiz Felipe vem na marcação ali, o Simon comete falta, Simon, cometeu falta, o jogo tá parado, falta, o Figueirense tem pressa, já bate, já passamos de 15, 16 e 20 passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, bola aqui pro campo de ataque, a zaga da Ponte chega pra tirar a bola com o Luiz Felipe, volta a bola na ponta esquerda, vem Figueira, bola na ponta, é pro Samuel, muito forte, o passe, ela vai sair, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Diogo Silva fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem aqui no YouTube, se inscreve no canal do Futebol Interior, vai lá, Futebol Interior, você se inscreve no nosso canal, vai ser bom demais ter a sua companhia por aqui, participe, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, é lateral pra Ponte, na ponta direita, e o Maguinho tá voltando, parece caranguejo, rapaz. Vai voltando. Agora o Wanderson tá jogando aqui de zagueiro central, ele que faz a sua estreia com a camisa da Ponte Preta. Bola para a equipe da Ponte, bola na ponta, toca a bola ali o Serginho, ele faz o passe, procurava ali o Arthur foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro da partida para marcar a falta.
Falta do camisa número 90, o Felipe Augusto. O jogo tá parado, é falta. Falta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança no campo de defesa. Ele pede falta do Arthur em cima dele, mas o árbitro marcou falta dele em cima do Arthur. O jogo está parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Para você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando a sua mensagem, bola para Ponte, lá na ponta esquerda, procurava o Vitor Andrade, muito forte o passe para ele, a bola acabou saindo, foi bola, linha de fundo, lateral para a equipe do Figueirense fazer a cobrança lá pela ponta direita, vem Lucas, Léo Maia, ele para fazer a cobrança, é o lateral lá pelo setor de ponta direita, arremessa, faz o passe do campo de defesa, ela vem para o campo de ataque, aí é falta. Falta em cima do camisa número 11, o Marlisson, o jogo está parado. Falta para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Meia direita, campo de ataque, é falta para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Falta cobrada, tem pressa, a bola para o Flávio. Flávio, volta essa bola aqui. A numeração do Figueirense tem uma caixa diferente, né? Não é aquele, vou falar aqui, não é o famoso Arial, né? Que é os números redondos, né? É o que eu mais uso, né? Tá com uma caixa ali com uma formatação diferente, às vezes dá uma complicada aqui pro narrador. Bom, foi pro chão ali o camisa número 8. 8 é o João Lucas. O jogo tá parado, mais uma falta. Jogo muito picotado, hein? Picotado esse jogo. Liger, camisa número 4. Rapaz, fiquei com medo agora, hein? Ele pegou a bola, falei, será que ele vai mandar daí? Não, deixou já pros laterais lá. O Léo Maia e o Samuel, viu, Pedro Lino? Léo Maia e Samuel na bola, Corsato. Falta pro Figueirense próximo da linha do meio do campo. 19 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 e tem 3 lá, viu? É o Léo Maia. Tem um jogador que pegou mais distância ali também. Flávio, camisa número 35. É falta para a equipe do Figueirense. Samuel para a bola. Perna esquerda. Levantou, tocou na boca do gol. Chega a zaga da Ponte para tirar a bola. Volta para Macaca. Vem Serginho. Serginho, o futebol do Serginho precisava aparecer mais, né? O árbitro para lá para marcar uma falta. Jogo muito picotado, né? Muitas faltas. Bola para a equipe da Ponte. Vem Vitor Andrade. Sai da ponta. Ele passa pelo primeiro. Passa pelo segundo. Ficou pedindo falta. O árbitro não deu. A bola voltou para a equipe do Figueirense. Bola para o Flávio. Ganha essa bola para a equipe do Figueira. Toca a bola para João Lucas. João Lucas já trabalha a bola no meio. Bola para o Flávio de novo. O Flávio volta a bola para o Liger. Liger tem o seu companheiro Lucas Dias pedindo bola um pouco mais atrás. Tem o ala pela esquerda aqui, o Samuel. Mas ele abre esse jogo para o camisa número 77, que é o Renan. O Renan começou lá na ponta direita. Agora vem aqui na ponta esquerda. Bola para o Liger. Toque do Bolacha na mesa de som. Já foi 20 já foi. 20 minutos passados deste primeiro tempo. Bola para a equipe do Figueirense na ponta direita. Vem o time do Figueira. Bola com Felipe Augusto. Virou, trabalhou na ponta direita. O árbitro tá parando para marcar. Posse de bola para a equipe do Figueirense lá na direita, lateral. Lateral cobrado. Tem pressa. Bola para Breno. Recebeu ali o lateral do Léo Maia. Léo Maia volta. Essa bola aqui um pouco mais atrás. Começa tudo de novo. Bola para Lucas Dias. Lucas Dias volta. Bola para Líger, o capitão do time. Círculo que divide o gramado. Ele vem atacando. Figueirense ataca para a esquerda da sua tela. A esquerda do seu vídeo. Ponte Preta defende a esquerda do seu vídeo. Ponte Preta ataca pela direita. Bola na ponta direita. Bola para Léo Maia. Sai da ponta. Vem pro meio. Vira o amarelo. Jogo. Trabalha a bola na ponta direita. Bola para Lucas Dias. Já apareceu o primeiro amarelinho do jogo. Vai, Pedro Lino. Léo Oliveira, da Ponte Preta, camisa número 55, está amarelado, Corsato. Meu Deus, que fazem. Léo Oliveira toma cartão amarelo. Jogador da equipe da Macaca. Tá amarelado o jogador da equipe da Ponte Preta. Esse é Pedro Lino, hein? Tá esperto o Pedro Lino. Ele tomou cartão amarelo por essa falta aí. Em cima do jogador da equipe do Figueirense. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Estamos chegando na metade da metade do jogo, agora 22 passados deste primeiro tempo, 23 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo. Deste primeiro tempo, para terminar o primeiro tempo de jogo, é a estreia da Ponte, estreia do Figueirense, estreia das duas equipes na Série C do Campeonato Brasileiro em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli. Primeira rodada na Sezona. Figueirense e Ponte empatam 0-0. Demais jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Vai, Pedro Lino. Também pela primeira rodada do Brasileirão da Série C, o Botafogo da Paraíba vai empatando com Confiança em 0-0. O CSA vai empatando com Anápolis em 0-0. E o Ituano também vai empatando com o Brusque em 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É
É bem melhor uma pedra no caminho, no sapato, do que uma pedra no rim. Posso garantir. Vem bola pro Figueirense. Na direita é pro Samuel. Vai chegar o Maguinho, dá um bico. Tira essa bola. Tira essa bola, o jogador da equipe da Ponte, lateral da Macaca, joga a bola para lateral, profundidade. O Figueirense atacando mais aqui pela ponta esquerda, lateral cobrado. Bola pro Flávio, vem bola aérea na grande área, sai do gol, Diogo Silva. Goleirão da Ponte, pra ficar com ela, Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87,9 aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Osmar Dangar, tá ligado conosco? Fala, Osmar. Muito obrigado. E a Ponte vai sair, sai errado. Simon, dando trabalho pra zaga da Ponte. Aí ganha essa bola com o Léo Oliveira. Perna direita, ele trabalha a bola pra Macaca, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para o Luiz Felipe. Luiz Felipe ganhou a posição no time titular da Ponte, mas perdeu a bola. Bola pra Renan. Renan volta essa bola aqui pro Flávio. Flávio fez o passe, procurava aqui na ponta esquerda. Mas o árbitro tá marcando posse de bola pra equipe da Ponte. É lateral pra Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. João Batista de Paula mandou um cheguei. Wilson da Rocha, pra que o esforço pra ficar com o Dudu? Pra entrar com esse Felipe. Marcelo Borges, boa tarde. Nobres, amigos, Lino, Corsato, sempre aqui, precisando de vocês. Bom jogo. Bom jogo, gostei do Nobre, viu? Ednei Melo, doutor Ednei Melo. Nega véia, sempre e sempre, Corsato e Pedro Lino. Aqui ele pôs um português K. Nega véia, doutor Ednei, um grande abraço. Ednei que é bom de latinha também, viu? Pensa o quê? Paulo César, boa tarde, Corsato e Lino. Ponte precisa começar bem o campeonato, só não pode entrar displicente como foi contra o Concórdia. Amém, vamos rezar para que isso não aconteça. Vamos tentar fazer o primeiro gol da Série C, diz aqui o Osmar Dangar. Pessoal que tá no nosso chat aqui, nossa arquibancada virtual, quero você pular também. Participe, lembrando que a Ponte levantou a bandeira do ingresso a R$10, né? E Marco Eberlin confessou, né, na reunião pro Conselho Deliberativo que ele teve problema lá na reunião da Série C, porque o pessoal não queria não, ingresso a R$10. Ele teve pessoal da Ponte ou do... Não, o pessoal da Ponte que pediu ingressos da a CBF R$10. Que não... Não, os clubes. Os no clubes. Conselho Técnico, não os clubes. A CBF não, a CBF, se os clubes aceitarem, eles fazem. Mas aí a CBF, alguns clubes, né, não quiseram, não queriam, não, o ingresso a R$10. Mas o Marco Eberlin, ele tem sempre isso, né? Ele gosta de ingresso barato. Ele diz que o ingresso não vai pagar a folha da Ponte. Ele quer o povo no campo. Bola aqui pro campo de ataque. Vem bola. E aí tem aquilo, né? Se o time ganha, o povo faz a festa. Mas se o time perde, põe pressão no tubo. Mas é isso. O Marco Eberlin não tem medo de pressão, não, né? Bora que bora. Rebaixou o time pra Série C e agora tá fazendo de tudo aí para tentar voltar para a Série B com a maior folha salarial da competição. Bola para a equipe do Figueirense, vem Fabrício, joga errado, a bola volta para a Ponte, Luiz Felipe bate na bola, tenta tocar a bola para o Jean Dias, na ponta para Vitor Andrade vem, briga aqui na ponta, vem ele, ganhando essa bola, Luiz Felipe também tá por lá, chega o Samuel, dá um bico na bola, joga a bola para a ponta, volta a bola para a equipe da Ponte de novo, bola para Léo Oliveira pro Maguinho na ponta, é o Luiz Felipe que tá por ali, tocou, bola para Maguinho, vem cruzamento, rasteiro, Maguinho cruzou errado, Lucas Dias, chega o goleiro Fabrício, zagueirão, hein? Zagueirão ficou procurando a bola, hein? Ficou ali procurando a bola, ficou que nem barata tonta no meio do baile, hein, Pedro Lino? O zagueirão do Figueirense tentou chutar, ele deu uma furada lá, tentou chutar de novo, deu outra furada, a bola sobrou pro Fabrício e o Figueirense tem falta perigosa, Corsato. Você já furou 2 vezes seguidas na sua vida, Pedro Lino? Tô fora. Tá vendo, cara? Furar jogando futebol, cara. Aí sim, aí tá. Você já furou, então, jogando futebol? 2 vezes seguidas? Já. Acho que até mais, né? Porque se o cara é profissional, furou 2 vezes, você com certeza já deve ter errado umas 5, 6 vezes seguidas, porque você deve ser ruim pra caramba jogando bola. Falta pro Figueirense. Nem tanto, viu? A Ponte tá dando muito mole ali pro time do Figueirense, hein?
É falta pelo setor de ponta esquerda. Sempre os laterais. O Léo Maia para bater com a perna direita. O Samuel, posso chamá-lo de Samuca? Não. Samuel para bater com a perna esquerda. Vem ele pra bola. Que conversê danado ali do árbitro do jogo, hein? É falta. O Léo já passou. É o Samuel que vai na cavadinha. Levantou fechado na boca do gol. Diogo Silva. Pega, agarra o goleiro da Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Léo Oliveira ganhou bola pra Ponte aqui na ponta direita, tenta fazer o passe na esquerda, procurava ali o Vitor Andrade, a zaga da Ponte. Chega a zaga do Figueirense, chega pra tirar e aí na volta... O jogador da equipe da Ponte comete falta, o jogo tá parado. É o Vitor Andrade, camisa número 31. Fez falta pra cima do Felipe Augusto. O jogo tá parado, falta pra equipe do Figueirense. Figueirense faz a cobrança de falta, bola pro Samuel. Samuel na ponta, procurava ali o Marlisson. Chega a zaga da Ponte com o Anderson. O Anderson chega. Ih, deu ruim, hein? O Anderson e Marlisson. Marlisson e o Anderson. Marlisson que passou pela Ponte Preta em 2019. E vai pintar cartão pra ele. E vai pintar cartão pro jogador da Ponte. Cartão para ambos. Ambos amarelados, tá bom, Pedro Lino? É isso mesmo, cartão amarelo pro 11, Marlisson do Figueirense. E também cartão amarelo pro 34 da Macaca, Wanderson. Os dois que tiveram uma discussão lá, mas tudo certo, segue o jogo. 29 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Orlando Scarpelli. O árbitro do jogo não tem preguiça de dar cartão não, o senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, hein? Bola para a equipe do Figueira, olha o Samuel, vai queimar dali, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Linha de fundo, o time do Figueirense está chegando sempre pelo lado esquerdo aqui com o Samuel. Leva perigo pro gol da Ponte, hein, Pedro Lino? Time do Figueirense leva perigo pro gol da Ponte, só que dessa vez a bola passou longe do gol do Diogo Silva. Segue 0-0 no Orlando Scarpelli, 29 minutos do primeiro tempo. É com você, Corsato. Bola para a equipe da Ponte. A Ponte tenta sair no jogo apoiado. Na ponta esquerda. Vem trabalhando bola a equipe da Macaca. Vem tentando trabalhar, mas erra, né? Erra o time da Ponte, a bola volta ali com o Lucas Dias. Lucas Dias já vira esse jogo, toca a bola pro Breno. O Breno vem na disputa de bola ali, o Luiz Felipe também pra cima dele. Aí vem o Luiz Felipe, tenta ganhar, não consegue. Maguinho também não consegue, a bola voltou pro Flávio, na ponta, tá aberto o time da Ponte, hein? Tá aberta a zaga da Ponte, na ponta é pro Renan, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Diogo Silva! Levanta, voo, pousa com ela em seus braços, o bom goleiro da Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Meia hora de jogo, 30 minutos passados desse primeiro tempo no regressivo, 15 para terminar o primeiro tempo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Orlando Scarpelli, Florianópolis, Santa Catarina. Te contei não, Ponte, Figueirense em Ponte empatam 0-0, placar ao vivo. Série C, Campeonato Brasileiro, os demais jogos, Pedro. O Botafogo da Paraíba vai empatando com Confiança em 0-0. O CSA vai empatando com o Anápolis em 0-0. E lembrando que amanhã, a partir das 3 horas da tarde, teremos Guarani e Maringá com Lucas de Souza e Albert Cavalcante. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. A Ponte vinha pro campo de ataque, a zaga do Figueirense tirou, a bola voltou pra Ponte. Vem o Wanderson, faz a finta ali pra cima do camisa número 8, o João Lucas da equipe do Figueirense. Ele volta essa bola atrás pro Diogo Silva. Diogo Silva dá um bico na bola, procurava na ponta direita. A zaga da Ponte, a zaga do Figueirense chega pra tirar. A bola voltou com o Vitor Andrade. Cai, perdeu. Recuperação de bola de novo pro time do Figueira. Lá na ponta, vem Figueirense. Já passou pelo primeiro. O Felipe Augusto passou pelo segundo. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte, tira. Aí vem ali o Luiz Felipe. Ganha essa bola pra equipe da Ponte. Já faz o passe pela direita. Bola pra Maguinho. Maguinho volta essa bola aqui pro time da Ponte Preta na ponta. Ele toca a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe jogando bem aberto aqui pelo setor de ponta direita agora. Ele faz o passe, toca a bola para Jean Dias. Jean Dias joga a bola nos pés do jogador da equipe do Figueirense. E a bola acaba saindo para lateral. É lateral para Ponte. Lateral para Macaca fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Canto baixo da sua tela. Canto baixo do seu televisor. Canais Futebol Interior, Valinhos FM aqui. Nós torcemos por você. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente no YouTube. Futebol Interior, pra você ligado em 87.9 também. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, ou seja, de segunda a sexta. Tem Jornal Bom Dia, 8 da manhã, com a apresentação do Wagner Faneco. E às segundas e às sextas-feiras tem o Boletim Esportivo comigo no Jornal Bom Dia. Vem bola pra ponte, aqui no campo de ataque muito forte. O passe é do Maguinho ali pro campo de ataque. Fabrício sai do gol para ficar com ela. O goleirão do Figueirense. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Renan ganha a bola para a equipe do Figueirense da ponta esquerda, toca a bola para Samuel, Samuel vira o jogo, toca a bola para o Flávio, ninguém marca o Flávio, ele abre o jogo na ponta esquerda, procurava o Renan, Samuel passa, o Renan não toca, vira o jogo da esquerda para a direita, é pro Léo Maia, trouxe a bola para a ponta esquerda, pode até bater, saiu da ponta, veio pro meio, virou. Um pouco mais atrás, ele toca a bola aqui pro Flávio. Flávio na ponta direita, toca a bola aqui pro Lucas Dias. Só o Fabrício no campo de defesa do time do Figueirense. Figueirense aluga o campo da Ponte Preta. Bola aqui pelo meio, vem bola ali pro Renan. Na ponta esquerda virou pro Samuel. Samuel fez a finta, vira, trabalha a bola pra equipe do Figueirense. É perigo na marcação. Maguinho marca ali, é o Marlisson que tava na jogada. A bola acabou saindo, vai embora ali de fundo. Tiro de volta pra Ponte. Até agora não tivemos nenhum escanteio no jogo. Quase 34 minutos passados deste primeiro tempo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também da Valinhos FM. Tiro de meta para a equipe da Ponte, hein? Tiro de meta para Macaca fazer a cobrança. Danilo, toca curtinho. Meu Deus do céu. Eu tenho medo dessa jogada apoiada aí. A bola volta para a Ponte. Wanderson dá um pico na bola na ponta direita. Agora vamos lá, né, Pedro Lino? Se é pro zagueiro bater essa bola direto pro campo de ataque, por que o goleiro não faz isso, né? Será que o Diogo Silva não tá sentindo a perna ou tá querendo dar uma leve enrolada? Não, Figueirense no ataque, Corsato. Tentou sair na jogada apoiada, vem Figueirense, bola pro Marlisson, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado na hora do agora. Wanderson chega por baixo, trava o jogador da equipe do Figueirense, e aí o cara do Figueirense bate de fora, de longe, muito longe, mas o jogo tava parado. Ou não estava? Pedro Lino. Isso mesmo, o jogo tava parado, Corsato. A bandeirinha levantou a própria bandeirinha, né? 35 minutos do primeiro tempo. Deixa eu só explicar. A bandeirinha levantou ela mesma? Como é que ela conseguiu fazer isso? A bandeirinha levantou a bandeirinha. Ela levantou o instrumento que ela carrega, que é a bandeira. Isso. Entendeu. É auxiliar número 2, árbitro assistente número 2. É assim que eles gostam de ser chamados, viu, Pedro Lino? Árbitro assistente número 2. A Thaíse Marques Fonseca, ela tem 34 anos. Nasceu no ano que a Ponte Preta disputou a única Série C do Campeonato Brasileiro. Corsato. Da vida dela em 1990. Já você fala porque a Ponte vem. Bola pro Jean Dias. Teve um bracinho do jogador do Figueirense ali pra cima dele, o Líger. Mas a arbitragem tá dando só tiro de meta pra equipe do Figueirense fazer a cobrança. Vai, Pedro Lino. Saiu o primeiro gol. Na verdade, saíram 2 gols. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O CSA com o Marcelinho abriu o placar. E o Anápolis empatou o jogo. Daqui a pouco eu trago quem marcou, Corsato. Então tá, o primeiro gol então dessa Série C do Campeonato Brasileiro veio lá de Alagoas, o CSA. Depois o Anápolis foi lá, foi buscar e empatou. Fabrício, 36 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0. Rapaz, vem o time do Figueirense, vem Figueira, bola aqui na ponta, chega a zaga da Ponte. Rapaz, esse passe do Felipe Augusto passa pro Renan, ia dar trabalho, mas a Ponte ainda perde a bola. Recuperação para a equipe do Figueira, bola pro Renan, vem Wanderson na marcação, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola para Luiz Felipe para Léo Oliveira, e perdeu a bola, recuperação, Marlisson toca na ponta, bola pro Samuel, entrou na grande área, ficou pedindo o pênalti, foi pro chão, pega o goleiro. Tem 2 jogadores do Figueirense caídos aqui.
Um é o Samuel, o outro lá dentro da grande área. Eles reclamam com o árbitro que não deu nada. E a Ponte vem. Bola aqui pelo setor de ponta esquerda. Vem Macaca, quem sabe agora. Serginho ganha essa bola pra Ponte. Vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita. Fez o passe, virou, tocou a bola pra Luiz Felipe. Luiz Felipe volta essa bola aqui pra Jean Dias. Jean Dias pra Luiz Felipe. Luiz Felipe pra Jean Dias. Jean Dias, perna esquerda, vai queimar dali, bateu uma bomba. Passa, vai embora. Linha de fundo. O Jean Dias foi indo com a bola. E ninguém marcou. Ele bateu perna esquerda. Passou à esquerda do Fabrício. Quase o primeiro gol da Ponte. Pedro Lino. Quase o primeiro gol da Ponte. O Jean Dias fintou o zagueiro do Figueirense. Primeiro chute perigoso da Macaca na partida. Só que o goleiro Fabrício só olhou. É tiro de meta pro Figueirense. Tem um jogador do Figueirense caído ali, Corsato. Isso, daqueles dois que ficaram ali na última jogada, né? E o árbitro tá pedindo a intervenção da Maca ali pro jogador da equipe do Figueirense. Corsato. Eu. Quem fez o gol empatou o jogo pro Anápolis foi o João Celeri. João Celeri. E é jogador do São Paulo, né, o Celeri. Base do São Paulo Futebol Clube. E o CSA fez o primeiro gol da competição. Depois o Pedro Lino vai falar quem fez o gol do CSA, que foi o primeiro gol desta Série C deste Campeonato Brasileiro. O Líger conversa ali com o quarto árbitro. Tá conversando com o quarto árbitro ali, o Franciel dos Santos Martins. O gol do CSA, ô Corsato, foi o Marcelinho. Então ele que marcou o primeiro gol do Campeonato Brasileiro da Série C em 2025. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Tá saindo de maca ali o jogador da equipe do Figueirense. E com isso o jogo está parado. O jogador do Figueirense é o meia dúzia, né? Que tá ali. O Samuel, camisa número meia dúzia. E tivemos ali um tempinho para hidratação dos jogadores. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Não era o 6, não, era o 5, né? Mas é aquilo, é aquela caixa lá da numeração da equipe do Figueirense que atrapalha quem tava por ali. Era o Breno. A bola vai voltar a rolar. Fabrício, goleiro número 12 da equipe do Figueirense, vai colocar a bola em jogo. Você ligado conosco, vai participando aí, vai mandando mensagem pra gente. Roberto César Santos, futebol pobre da Ponte. Até aqui horrível o jogo. Não treinou no time da Ponte, diz aqui o Wilson da Rocha. Vem o time do Figueirense, bola com o Samuel. Tenta virar o jogo da esquerda para a direita. Aí chegou a zaga da Ponte para roubar essa bola. Foi o Serginho, que pouco aparece no jogo. Ganha essa bola para a equipe da Ponte, vira o jogo, trabalha a bola na ponta à esquerda. Bola para a equipe da Macaca. Ele faz o passe, abre o jogo, trabalha a bola aqui para Simon. Simon tem o Wanderson pedindo bola. Ele volta essa bola aqui pelo meio. Vem bola para o time da Macaca, vem trabalhando bola aqui pelo setor de ponta para Serginho. Serginho volta a bola para o Wanderson. Wanderson vem trabalhando bola para a equipe da Macaca, ele vem trabalhando bola para o Serginho de novo. Serginho trabalha a bola aqui na ponta, bola para o Wanderson. Tá espichada que o Serginho tá jogando agora aqui como se fosse zagueiro quase. Bola para o Wanderson. Wanderson volta, bola para Serginho. Tudo isso no campo de defesa. A Ponte vai trabalhando bola. Marca de 40 minutos passados desse primeiro tempo, 0-0. É Série C do Campeonato Brasileiro. Bola para a Macaca aqui pelo setor de ponta direita, vem Ponte. Bola para Jean Dias. Jean Dias vem cruzamento, bateu fechado na boca do gol. Pegou ali no jogador da equipe do Figueira e saiu. Linha de fundo. Aleluia. É o primeiro escanteio do jogo. O primeiro para Ponte. Aqui pela direita, Pedro Lino. É o primeiro escanteio no jogo. Escanteio para Ponte. Bela jogada do Jean Dias. Tá, vai lá o Jean Dias para, me parece o Jean Dias ou o Danilo. O Danilo Barcelos para cobrança. 41 minutos do primeiro tempo. 0-0. É um oferecimento para Alemão Baterias. É isso, escanteio para a equipe da Ponte. Escanteio para Macaca. E eu acho que não vai dar pro número 5 da equipe do Figueirense não, hein? O 28 vai entrar. Danilo vem pra bola, bateu. É cruzamento, bola ensaiada. Toca a bola para Serginho. Serginho volta a bola para Danilo. É cruzamento curtinho. Bola para Serginho no bico da grande área. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça, voltou pra Ponte. Jean Dias bate pro gol, mas não pegou legal. Chegou a zaga da equipe do Figueira para tirar. A bola voltou aqui na ponta. A bola para Renan, bate de cabeça. A bola volta aqui pra equipe da Ponte. E deu bobeira, perdeu. Vem bola pra equipe do Figueirense, está impedido. Era o Marlisson, tava na frente, ele levanta o braço direito,
fala pro juiz que não estava impedido não, mas não tem VAR, né, Pedrolino? E aí, impedimento no ataque da equipe do Figueira. Ufa! Não tem VAR, Corsato. O Marlison recebeu belíssima jogada do jogador do Figueirense. 42 minutos do primeiro tempo e tem mudança no Figueirense, Corsato. Vai, Pedro. Sai o número 5, Breno, e entra o número 28, Rafinha Potiguar. Então no Figueirense sai Breno, número 5, e entra o camisa 28, Rafinha Potiguar. Um oferecimento para Alemão Baterias. Rafinha Potiguar tá no jogo, sai contundido o Breno. Com 40 minutos do primeiro tempo. Queima a primeira substituição aí o técnico Thiago Carvalho do time do Figueirense. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Já passamos de 40 e já faz um tempinho. 42,5. 2,5 mais acréscimos para terminar o jogo do primeiro tempo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro. Orlando Scarpelli em Santa Catarina. Figueirense, Ponte. Primeira rodada Série C do Brasileirão nesse sábado. Empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedrolino. Na Paraíba, o Botafogo da Paraíba abre o placar com Gabriel Honório. Botafogo da Paraíba 1. Confiança 0. O CSA vai empatando com o Anápolis em 1-1 e o Ituano vai empatando com o Brusque em 0-0. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Pedro Lino, ao lado do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, trazendo as emoções dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Agora tem uma falta aqui, a equipe do Figueirense, para fazer a cobrança. Falta ou lateral? Vamos ver o que está marcando o árbitro. Marca o lateral. Lateral para a equipe do Figueira fazer a cobrança. Vem para fazer a cobrança o Samuel. Lembrando que o Figueirense trocou há 3 minutos atrás, já fez a primeira alteração do jogo. E bateu errado o time do Figueirense, a Ponte vem. Ô, Vitor, toca essa bola, Vitor. Vem ainda, mas deu certo. Luiz Felipe ganha essa bola para a Ponte, toca a bola na ponta direita, a bola para Jean Dias. Jean Dias para Luiz Felipe. Luiz Felipe tocou na podre pro Jean Dias. Rapaz, que tijolo do Luiz Felipe. Meu Deus. A sorte é que a bola pegou no jogador da equipe do Figueirense, saiu para lateral para a Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Pra você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, já já o toque de 45, mesa de som do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, Ponte vem, bola com o Wanderson, trabalha, põe a bola aqui no campo de ataque, estava impedido. Estava impedido o atacante da Ponte Preta, o jogo tá parado, o Jean estava na frente, o auxiliar número 1 acabou anotando ali o Gustavo Mota Correia, impedimento do ataque da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Só para lembrar que a Hora da Macaca nessa semana, excepcionalmente na terça-feira, 9 da noite no YouTube Hora da Macaca. E por que, Corsato? Porque segunda-feira estaremos apresentando a festa de premiação dos times da Série 2 e Série 3 do Campeonato Paulista, que vai acontecer em Campinas. Vem Figueirense, bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da Ponte, tira, ganhou essa bola o time da Ponte, Léo Oliveira abre o jogo, toca a bola na ponta direita, a bola pro Jean Dias, também tá sozinho o Jean, hein? Chega por baixo ali, o camisa número 35, o Flávio, joga no carrinho essa bola para lateral. Jean Dias parece também que tá jogando sozinho. A Ponte não tem gente no ataque, né, Pedro Lino? Assim fica difícil, né? Isso mesmo, a Ponte não tem gente no ataque e parece que a Ponte tá meio cansada nesse primeiro tempo, né, Corsato? Nossa, mas ficou 45 dias sem jogar, pô. Mas não tá tendo muita criatividade, os chutes não estão saindo tão bons também. Ponte Preta meio apagada nesse primeiro tempo, viu? O jogo é ruim, isso eu garanto. Luiz Felipe ganha essa bola aqui para a equipe da Ponte, tá na ponta direita, fez a finta, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, chega a zaga para tirar. Aí o Luiz Felipe vai, ele corre. Uma coisa que ele faz é correr, corre bastante. Talvez por isso ele esteja no time. Bola aqui pro campo de ataque, bola ainda para a Ponte, ganha essa bola com o Léo Oliveira. Léo Oliveira faz o passe aqui na ponta esquerda, procura o jogador da Ponte, que é o Arthur. Arthur abre esse jogo na ponta esquerda, bola para Vitor Andrade. Ah, Vitor.
Menos um pouco, né, Vitor Andrade? Chegou a zaga, tentou fazer de carrapeta ali, Segunda né? vez já que ele tenta esse lance. Menos um pouco. Chegou a zaga da equipe do Figueirense, chega pra tirar dali. Já passamos de 46. Bom, o árbitro vai dar os acréscimos com 47, porque tivemos 2 minutos pra parada de hidratação. Bola pra ponte, na ponta direita. Jean Dias vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe. Mais 4. Do Figueirense, tira. Mete a cabeça na bola ali, o Léo Maia joga a bola, linha de fundo, escanteio pra ponte. Segundo escanteio para Macaca, agora lá pelo setor de ponta esquerda. Vamos até 49, né, Pedro Lino? Isso mesmo, vamos até 49. O camisa número 7 da Ponte Preta, Jean Dias, cruzou. O zagueiro do Figueirense tirou. É ele que vai na bola. Jean Dias na cobrança de escanteio. 47 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no Orlando Scarpelli. É um oferecimento para Alemão Baterias. Sempre Jean Dias. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. O Danilo Barcelos está próximo dele também por ali. Pode sair numa jogada ensaiada. Vem para a bola Jean Dias. Vem ele para fazer a cobrança. O Anderson está na grande área. Simon também. Levantamento fechado. O primeiro pau sobe. A zaga da equipe do Figueirense tira mais um escanteio, hein? Terceiro para a Ponte do mesmo lado, viu, Pedro Lino? Novo escanteio para Macaca. Jean Dias na bola. 48 minutos do primeiro tempo, segue 0-0, Corsato. Jean Dias pra bola, levantou, fechado no primeiro pau, passa pelo primeiro, passa pelo Vitor Andrade também, que se joga na bola, mas não pega, ela vai embora, linha de fundo. Que perigo, hein, Pedro Lino? Que perigo, Jean Dias cobrou o escanteio, o Vitor Andrade tentou pegar a bola, só que a bola saiu pra tiro de meta. 48 minutos do primeiro tempo, segue 0-0, Fabrício na bola, e o Vitor Andrade lamentou bastante ali na pequena área, viu, Corsato? Você está ligado na Série C do Campeonato Brasileiro, segunda-feira. Não teremos Hora da Macaca. Na terça, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca, segunda-feira. Tem a transmissão da premiação, a seleção dos campeonatos A2 e A3, que vai acontecer aqui em Campinas, né, com uma realização da Federação Paulista de Futebol, o Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo e o Portal Futebol Interior aponta o centro do gramado. Tarcísio Pinheiro Caetano. 36 anos, fim de primeiro tempo, na Ilha da Magia, em Santa Catarina. Figueirense, Ponte, Figueirense empatam 0-0. Os primeiros 45 minutos da Macaca e do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro já foram, viu, Pedro Lino? Os primeiros 45 minutos já foram, Corsato. Primeiro tempo bem abaixo do que os torcedores dos dois times esperavam. A Ponte Preta ficou 45 dias longe dos gramados e parece que ficou mais, viu, Corsato? Porque Ponte Preta perdida, parece um catado treinado esse time da Ponte Preta. Não teve um lance de, podemos falar assim, que assustou o goleiro Fabrício do Figueirense. O Figueirense também, chutes pra fora, muito longe do gol do Diogo Silva. 0-0 tá de bom tamanho nesse primeiro tempo, viu, Corsato? Teve aquele chute do Jean Dias, né? Já mas pro finalzinho do primeiro tempo. O goleiro tava na bola, né? Mas foi o único lance perigoso do time da Ponte neste primeiro tempo. O Wilson da Rocha, o povo também não tá gostando do futebol da Ponte não, hein? Futebol da Ponte é ruim. O Ricardo Monteiro e os caras ficaram treinando 45 dias. Meu pai, coloca o Ricardo aqui. João Limiro Neto, não fazem nada para a vitória. Paulo César, não é possível que não tenha ninguém melhor que o Luiz Felipe. O time tá parecendo sem vontade. O Ricardo Monteiro usa a palavra que o Pedro Lino usou aqui. 45 dias treinando e o time um catado. Roberto César Santos, que porcaria de futebol. O pessoal não tá gostando da Ponte Preta não, hein? Jogo ruim mesmo nesse primeiro tempo. Jogo de dar sono, hein, Pedro Lino? Meu Deus. Jogo de dar sono, Corsato. E a Ponte Preta que quer subir pra Série B não pode perder esses... Vamos falar a verdade que é um jogo mais fácil, né? Esse jogo contra o Figueirense. Você acha? O Figueirense não tá apresentando tantos lances bons no ataque, mas tá se segurando bem na defesa, só que são jogos assim que a Ponte Preta não pode deixar de somar pontos, né? Porque vai que a Ponte Preta vai, não chuta, aí o Figueirense acha um gol. Pode ser.
corre esse perigo, tá 0-0 jogo no primeiro tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo então, depois do intervalo é 3 minutos e meio, tá? Atenção rede, atenção Rádio Valinhos FM, atenção Rádio X, Alphaville da capital paulista. Intervalo para concessionárias Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Alemão Bateria, sua partida começa aqui. E Clube Concórdia em Souzas, 154 anos de tradição. Tem intervalo, voltamos já para todo o segundo tempo de, por enquanto, 0 para o Figueirense, 0 para a Ponte, Série C do Campeonato Brasileiro, Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! É hora de printar a tela. Carlos Coça. Sempre quis falar isso. Deixa comigo, Brasil. Deixa comigo, Brasil! Muito bem, 5 da tarde, 5 horas em ponto. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X, Alphaville. Estamos por aqui, canais Futebol Interior. Lembrando que estamos também lá pela Valinhos FM, hein? Em 87,9. Você ligado
conosco, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Intervalo de jogo para você, torcedor, ligado nos canais Futebol Interior. E claro, né, segue participando junto com a gente, tá? Você participa, você deixa sua mensagem aqui pelo YouTube do Futebol Interior, tá bom? Pelo YouTube do Futebol Interior, você deixa a sua mensagem pra gente, tá? É só deixar a sua mensagem no YouTube lá na nossa arquibancada virtual, tá bom? Já estamos de volta lá pela nossa Valinhos FM, você conferiu a identificação do prefixo por lá, viu? De hora em hora, né? E agora, depois do intervalo, voltamos também na rede em 87,9. Você sabe, né? Isso acontece aí em rádio que é rede, né? Às vezes o conteúdo já voltou, né? Mas a rede ainda não, porque tem os seus compromissos lá para pagar, né? Entrou até um Chitãozinho e Chororó lá na programação, mas não tem nada a ver com o futebol não, viu? Mas é isso, agora tá tudo certo, já estamos de volta. Bolacha, pensa o quê, cara? A vida é assim, né? Vamos lá então, Série C desse Campeonato Brasileiro, você ligado conosco. Lembrando que o Pedro Lino tá ligado no placar ao vivo do Futebol Interior e ele tá sempre trazendo aí os resultados desta Série B do campeonato, dessa Série C, né? Rapaz, eu vou... Ah, cara, que saudade, viu? Que saudade. Ponte Preta. O que fizeram com você, né, Ponte Preta? Mas nós vamos voltar, se Deus quiser. Bom, vamos lá então. Placar ao vivo, futebol... Ai, bolacha, porra. Placar ao vivo, Futebol Interior. São 4 jogos nesta tarde de sábado pela Série C. Além de Figueirense e Ponte, intervalo 0-0. Ituano e Brusque também vão empatando pelo placar de 0-0. O Botafogo da Paraíba vai vencendo Confiança por 1-0. O CSA vai empatando com o Anápolis por 1-1. Primeiro gol da Série C foi marcado pelo Marcelinho, jogador do CSA, placar de 1-1. Lembrando que amanhã às 4 da tarde tem Guarani e Maringá, hein? Esse jogo com cobertura aqui da Valinhos FM, dos canais de Futebol Interior e também da Rádio X Alphaville, Guarani Maringá com o Lucas de Souza e o Albert Cavalcante. Você não pode perder, hein? Este jogão de bola aqui nos canais de Futebol Interior e também na Valinhos FM. A Valinhos FM amanhã já a partir das 3 da tarde também conosco nesta jornada esportiva. Lembrando que amanhã o Daniel Rinaldi também estará nos comentários deste jogo Guarani e Maringá. Amanhã também tem Caxias e Floresta, São Bernardo e ABC, Itabaiana, Náutico, Retrô e Tombense. Primeira rodada fechando na segunda-feira com Londrina e Ipiranga. Esta a primeira rodada da Série C deste Campeonato Brasileiro de Futebol. Esta é a primeira rodada da Série C. Deixa eu clicar aqui na segunda rodada da Série C para trazer também para você aqui, torcedor, já os próximos jogos, né? Rodada no próximo sábado, hein? A Ponte também jogando no próximo sábado. A Ponte que joga, gente, às 4 da tarde, no próximo sábado em Campinas contra o Retrô do Pernambuco. Só que a torcida, infelizmente, não vai poder comparecer ao jogo porque a Ponte paga a punição no derby número 208 do acontecido lá contra o time do Guarani no derby 208. Então a Ponte joga contra o Retrô também no sábado, tá? Segunda rodada sábado, Ipiranga e Itabaiana, às 4, Anápolis e Ituano, também às 4, Ponte e Retrô às 4, Náutico e Botafogo. Olha que jogão, hein? Náutico e Botafogo da Paraíba, também às 4 da tarde. Já no domingo, ABC e CSA, Floresta e Londrina, Brusque e Guarani, Maringá e São Bernardo, também às 4 da tarde. Mais 2 jogos, todos os jogos às 4 da tarde. Tá? Tombense, Figueirense, Confiança e Caxias. Então, o Figueirense joga com a Ponte aqui, depois vai até Minas Gerais para encarar o Tombense. A Ponte Preta joga em casa contra o Retrô, a segunda rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar uma passadinha aqui rapidamente na Série B do Campeonato Brasileiro, porque Atlético Paranaense venceu o Criciúma pelo placar de 2-1. Segunda vitória do Furacão e segunda derrota do Criciúma, times que foram rebaixados da A para B na temporada passada. O Cuiabá, que
que também foi rebaixado, empatou com o Avaí pelo placar de 2-2. Rapaz, hoje tô tendo dificuldades aqui no placar, viu? Então, já que tô tendo dificuldades no placar, é porque eu não deixei separado aqui o placar da firma, né? É aquela história, né? Santo de casa não faz milagre, né, Corsato? Aqui faz, viu? Então vamos pro placar do futebol interior. Aliás, se você não tem o placar ao vivo futebol interior aí instalado, faça isso, instale a versão. E se você já tem e tá tendo algum probleminha aí, eu peço para que você desinstale essa versão, pode desinstalar e vai na Google Play e instala a nova versão. Você vai se dar muito bem, tá? Chapecoense e Curitiba vão jogando em intervalo de jogo. Primeiro tempo 0-0. Daqui a pouco tem Vila Nova e Paysandu. Também hoje Novo Horizontino Volta Redonda. Às 7 da noite Amazonas e Ferroviária. Às 8 da noite Operário e Goiás. Esse jogo com cobertura aqui dos canais de futebol interior. Atenção, bolacha! Rádio Difusora de Goiás. Logo depois do nosso jogo aqui para Operário e Goiás. Este jogo você vai conferir aqui no canal de áudio dos canais de futebol interior. Também às 4 da tarde, mas aí de amanhã, Remo e América Mineiro, Atletique e CRB às 7 da noite, com cobertura aqui dos canais de futebol interior. O Wilson Rocha transmite Botafogo e Atlético Goianiense. Estes os jogos desta Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Também tem Série A, hein? Campeonato Brasileiro, Série A. A bola rolando para você, torcedor ligado. Dois jogos agora, às 18h30, tem Palmeiras e Corinthians, às 9 da noite. Vasco da Gama e Sport. Você ligado com todas as informações no intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Bom, os times continuam fazendo o trabalho de aquecimento ali para voltar, né? Os goleiros, principalmente os goleiros, né? Os goleiros seguem fazendo trabalho de aquecimento para a bola rolar. O Bandeirinha, o auxiliar número 2, né? Vai ali conversar com o goleiro da Ponte Preta, que está fazendo ali o seu trabalho. Bom, vamos dar uma chegadinha aqui então no placar ao vivo Futebol Interior para falar de Série A de Campeonato Brasileiro. Bom, jogos que começaram às 4 da tarde, 3 gols, hein? Em 2 jogos. O atual campeão Botafogo está jogando fora de casa contra o Red Bull Bragantino e vai perdendo 1-0. O Juventude vai empatando com o Ceará pelo placar de 1-1. Daqui a pouco tem Palmeiras e Corinthians, 18h30. Ainda hoje Vasco e Sport, às 9 horas da noite. Amanhã a bola vai rolar para Bahia e Mirassol, 4 da tarde, 5h30 Grêmio e Flamengo, 5h30 São Paulo e Cruzeiro, às 19h30 Fluminense e Santos. Neymar deve ficar no banco de reservas para jogar entre 20 e 30 minutos. Fortaleza e Internacional também amanhã às 8 horas da noite. Também amanhã, 8h30, tem Atlético Mineiro e Vitória. Estes os jogos da Série A deste Campeonato Brasileiro. Por enquanto, só o Figueirense. A Ponte está voltando agora. Voltando agora, o time da Ponte Preta. Ô Pedrolino, o que você espera aí desse segundo tempo? Vamos combinar que foi um primeiro tempo bem ruinzinho esse, né, Pedro? Primeiro tempo bem abaixo do esperado, Corsato. Esperamos um segundo tempo das duas equipes atacando e buscando a vitória, né? Tanto o Figueirense como a Ponte Preta, o primeiro jogo da Série C. Normal, as duas equipes estão... A Ponte Preta depois de 29 anos, 27 anos, 20 quantos? Ponte Preta, 30? 35 anos. A última vez que ela disputou foi em 1990. Ponte Preta depois de 35 anos voltando para a Série C, um campeonato novo. Alguns jogadores aí nunca disputaram a Série C. Normal que as duas equipes se respeitem nesse primeiro jogo, né, Corsato? Só que no segundo tempo os torcedores esperam, tanto a gente da imprensa como os torcedores, que as duas equipes busquem o gol e busquem a vitória, Corsato. Vai começar o jogo, posse de bola no segundo tempo vai ser da Ponte, apita o árbitro. Tem bola rolando no Orlando Scarpelli. É hora de printar a tela, Carlos Corsa. E
você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você de Ponte, Figueirense e Ponte. A Ponte já saiu jogando, mas o Figueirense já dominou essa bola aqui. Bom, o Figueirense fez uma alteração, aquela ainda do primeiro tempo, a 40 minutos do primeiro tempo, aquela alteração forçada do técnico Thiago Carvalho, né? Ele teve que trocar o jogador, o camisa de número 5, o Breno foi embora, entrou o Potiguar, né? Rafinha Potiguar, é isso. Cara, a minha letra é o seguinte: 5 minutos, eu e Deus. Depois que eu escrevo, e aí depois de 5 minutos e 30, só Deus. Bola aqui para a equipe do Figueirense, vem Figueira, bola aqui pelo setor de ponta esquerda, vem com tudo o time de Santa Catarina, Renan pra bola, levantou, cruzamento na boca do gol, Simon tirou errado, a bola voltou com o time do Figueira, bola para João Lucas, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, com menos de um minuto o Figueirense tem a bola aqui no campo de defesa, Ponte agora defendendo o gol que se estivéssemos no estádio Moisés do Carelli, seria o gol da linha do trem, o gol da FEPASA em Campinas, da linha férrea, estaria atacando pro gol do maior telão, maior placar eletrônico do interior paulista, 14/6 o telão da Associação Atlética Ponte Preta, vem o time do Figueirense atacando a direita do seu vídeo, bola pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Diogo Silva ficou no meio do caminho, a zaga da Ponte ficou pedindo ali para tomar o gol, chegou, a zaga tirou, foi travado na hora do agora, o Samuel bateu, a zaga da Ponte tirou, a bola volta na esquerda de novo, bola para Samuel vira o jogo, toca a bola pro Flávio, lá na ponta esquerda, Flávio trabalha a bola, é ali pro Marlisson, fez a finta, trouxe a bola para a perna direita, vem cruzamento, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. O Diogo Silva refugou no cruzamento que veio da direita. A bola voltou pro time do Figueirense ainda. Vem o time do Figueira, a bola com o Renan. Renan ganha essa bola, chega a zaga para tirar. Chega a zaga. Tira a zaga. E aí tá caído o jogador da Ponte agora, hein? Caído ali o Jean Dias. Foi pro chão. Tá parado, falta pra Ponte com 2 minutos de jogo, viu, Pedro Lino? 2 minutos de jogo, o Figueirense fez a falta ali, era o número 34. O número 37, o Lucas Dias fez a falta no Jean Dias. Jean Dias sente bastante caído no gramado. O árbitro só conversa tanto com o jogador da Ponte como do jogador do Figueirense. Segue o jogo, Corsato. Mas não era pra cartão não esse lance, hein? Rapaz, sei não, hein? Pra mim era falta pra cartão, o árbitro não deu, Jean Dias tá lá. Olha lá, velho, pegou na canela, por falta da canela, pega na canela e pega no peito do pé direito do Jean Dias, que tá lá sentindo e vai pedir a presença da equipe médica da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, o jogo continua parado. 3 minutos, 20 segundos passados desse primeiro tempo. O Figueirense em campo com Fabrício, Léo Maia, Lucas Maia, Líger e Samuel. O Rafinha Potiguar, Flávio João Lucas, Renan, Felipe Augusto e Marlisson. Escalação na tela, né, Bolacha? Então você vê na tela aí as escalações, tá? A Ponte de Diogo Silva, Maguinho, boa. Maguinho, Simon, Arthur, Wanderson e Danilo Barcelos. Léo Oliveira, Luiz Felipe, Serginho, Vitor Andrade e Jean Dias. Cara, eu teria mexido nesse time da Ponte. Eu não gostei da Ponte no primeiro tempo, não. Vou ser bem sincero pra você. Eu já colocaria o Elvis em campo. Põe o Elvis pra jogar. Mas o Valentim não mexeu. E o Thiago Carvalho só aquela ainda no primeiro tempo. Bola pra Ponte. Aqui na ponta esquerda. Vamos ver se o Jean Dias volta. Voltou agora. Mas voltou sentindo. Voltou pulando ali o Jean Dias. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, segue participando com a gente. Vem bola pra Ponte na ponta, é o Vitor Andrade, sai da ponta esquerda, vem pro meio, passa por um, passa por dois, ele não toca a bola, vem na ponta, agora começa tudo de novo, eu não entendo esse tipo de coisa. Volta a bola pra Maguinho, Maguinho fez a finta, virou, trabalhou, bola pro Serginho, daí Serginho, fez o toque na ponta direita, vem cruzamento, é pro Luiz Felipe, todo desengonçado, mesmo assim ele consegue ganhar, vem Samuel, briga com ele, briga com o Luiz Felipe, último toque ali do jogador da equipe da Ponte. Cara, eu vi, último toque do jogador da Ponte. Eu vi, também achei que foi. Luiz Felipe, tá brigando com o juizão ali, mas eu acho que não, acho que tá certo o juiz. E tá reclamando ali, cuidado que você pode tomar cartão, hein? Cuidado.
perigo. É lateral para a equipe do Figueirense fazer a cobrança na marca de 5 minutos passado o segundo tempo de jogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Corsato. Eu. Lembrando que na partida são 3 amarelos. 2 da Ponte, o Wanderson e o Léo Oliveira. E no lado do Figueirense, o Marlisson tomou o cartão amarelo. Lembrando que se você acessar o site futebolinterior.com.br e ir lá no placar ao vivo, você vai ter também algumas dicas para você apostar, tá? Aposte com tranquilidade, com moderação, apostas para maior de idade, mas você tem lá algumas dicas, né? Para você apostar, você tem bônus, tá? Odds importantes para você. Vá lá no site futebolinterior.com.br, placar ao vivo, você que gosta de aposta, tem lá 5 casas de apostas para você apostar, por exemplo, no jogo. Você quer apostar em escanteios? São 3 escanteios para Ponte Preta no primeiro tempo. Aposte com responsabilidade. Exatamente. Boa. 6 minutos passados, segundo tempo de jogo, tá 0-0, jogo ruim, jogo fraco até aqui. Por enquanto tivemos 49 minutos do primeiro tempo, mais 6 agora, 55 minutos de um jogo horroroso. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bola pro time do Figueirense, é aqui pelo setor de ponta direita, Felipe Augusto, vem, rapaz, como conversam com os árbitros, né? Como conversa ali, agora o Felipe Augusto estava tendo uma resenha ali com o auxiliar número 1, acho uma falta de educação danada da jogadorzada também, com o Gustavo Mota Correia, e vem o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, o jogador da Ponte apareceu ali, sozinho, né, o Jean Dias, mas estava impedido, levantou ali o instrumento, a árbitro assistente número 2, a Thaís Marcos Fonseca, do Rio de Janeiro, 34 anos, impedimento do ataque da Macaca. O time do Figueirense vem, bola aqui pro campo de ataque, Marlisson, falta, vai o Wanderson, e o Wanderson já tem cartão, né, Pedro Lino? Ele que não fica esperto não, hein? Isso mesmo, o Wanderson já tem cartão junto com o Léo Oliveira na Ponte Preta. 8 minutos do segundo tempo, vai lá o Rafinha Potiguar para cobrança da falta, Corsato. Deixou pro camisa número 2, Léo Maia, chegou o outro lá do Figueirense. É sempre eles, os laterais, o Samuel e o Léo Maia. Léo Maia para cobrança, falta perigosa, 8 minutos, segue 0-0 no Orlando Scarpelli. É só para enganar a gente, sempre um põe a mão na bola, mas aí fica o Léo Maia e o Samuel. O Léo para bater com a perna direita, o Samuel para bater com a perna esquerda. A Ponte coloca 2 homens na barreira. Para mim o Valentim errou, teria que ter mexido nesse time. Não mexeu, o time da Ponte muito ruim no primeiro tempo. É o Samuel que vai, não, é o Léo Maia, perna direita na cavadinha, jogada ensaiada, Liger de cabeça, pega o goleiro. Diogo Silva sai no gol para ficar com ela, o goleirão da Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bola pra Ponte, Arthur faz uma jogada de feita aqui, toca a bola para Vitor Andrade, foi pro chão, falta. Árbitro para marcar a falta, é falta pra Ponte, falta de cobrança, meia esquerda, campo de ataque, é falta pra Macaca, vai Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Danilo Barcelos, faz a cobrança da falta, vira o jogo, da esquerda pra direita, é pra Luiz Felipe. Tentou fazer o passe aqui na ponta direita pro Jean Dias, sai do gol Fabrício. Pra ficar com ela, bola pra equipe do Figueirense, Rafinha Potiguar está jogando na ponta, ele toca a bola aqui pro Lucas Dias, que é o zagueiro, camisa número 37, põe bola aqui pro campo de ataque, a bola acaba saindo, o último toque do Danilo Barcelos, sai para a lateral pra equipe do Figueirense fazer a cobrança, vem o Felipe Augusto, bate na bola, volta, essa bola um pouco mais atrás, bola pra Flávio na direita, toca a bola para Léo Maia, o Léo Maia vem o lateral da equipe do Figueirense, fogoso, lateral da equipe do Figueirense, trabalhou, colocou bola na ponta pro Felipe Augusto, foi pro chão, teve 2 faltas aqui, você pode escolher. Ou a falta do Arthur, ou a falta do Danilo Barcelos. Vamos ver qual que ele escolheu. Escolheu a do Danilo. Lá na ponta esquerda. E pintou cartão pro Danilo Barcelos, capitão do time da Ponte. Em Pedro Lino. Isso mesmo, camisa número 14, Danilo Barcelos está amarelado. E é falta perigosa pro time do Figueirense, Corsato. Ele marca a falta aqui do Danilo. As duas, né? As duas. Tanto a falta do Arthur quanto a falta do Danilo.
Então ele tirou o cartão. Ah, meu Deus. Ele tirou o cartão. Tirou o cartão. Cartão amarelo pro Arthur. Isso. Tirou o cartão amarelo do Danilo Barcelos. E o camisa número 15, Arthur, da Ponte Preta, está amarelado. Ele tá falando que ele marcou a primeira falta. E a primeira falta quem fez foi o Arthur. As duas foram da mesma intensidade, né? Podia escolher pra quem que ele dá amarelo. Como ele marca a primeira, só que, ó, aí que tá o erro. A falta não tá sendo cobrada na onde foi feita a primeira falta. Tá sendo cobrada na segunda. E ele deu o cartão pro Arthur. É falta para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Vem Léo Maiga para fazer a cobrança da falta com a perna direita. Samuel para fazer a cobrança da falta com a perna esquerda. É o Léo Maia que vai, não. É o Samuel. Vai bater. Fechado na boca do gol, Diogo Silva. Essa bola é perigosa, viu? É aquela que vem em direção ao gol. O goleirão da Ponte foi bem pra ela, fez a defesa. Já sai jogando bola lá pra Ponte pelo setor de ponta direita, bola pra Maguinho. E o Maguinho perdeu, recuperação de bola ali do time do Figueirense, bola com o Renan. Mas aí deu certo pra Ponte que ganha essa bola na ponta. Wanderson faz o passe, bom toque do Serginho. É na ponta esquerda. Quem sabe pega que o time da Ponte não pega. Não pega, não deu pro Serginho. Não deu pro Serginho, aberto aqui pela ponta esquerda, a bola acabou saindo. Serginho tá aparecendo muito pouco no jogo. Meu Deus, o jogo da Ponte é horroroso. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa 12 minutos passados deste segundo tempo. No regressivo 33 passados, 33 para terminar, passados deste segundo tempo, 12 minutos, Série C, Campeonato Brasileiro, rodada de estreia para Ponte, rodada de estreia para o Figueirense no Brasileirão, Série C 2025, Ponte e Figueirense empatam 0-0, Série C, Campeonato Brasileiro, os demais jogos em andamento, Pedro Lino. Na Paraíba, o Botafogo da Paraíba vai vencendo Confiança por 1-0, o CSA vai empatando em 1-1 com o Anápolis. Lembrando que amanhã, a partir das 3 horas da tarde, teremos Guarani e Maringá com Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Eduardo Bolacha. Valinhos FM 87.9. Carlos Costa. A Ponte Preta, você me fascina de um jeito que só você me fascina. E a Ponte vai mexer, hein? Vai mexer a Ponte. O Dudu parece que vai entrar. Tá ali, ou eu vi errado? É ele mesmo. É o Dudu 8. E tem mais um ali, será que é o 25? Vamos aguardar para conferir. Bola para a equipe do Figueirense, bola aqui pelo setor de ponta direita, trabalha a bola ali o time do Figueira. Bola para Léo Maia, Léo Maia fez a finta, vira o jogo, toca a bola para Samuel, Samuel toca a bola para o Renan. O Renan que há pouco já fez um chute, bateu pro gol, a bola saiu, foi embora para a linha de fundo. Mas agora ele só fez o cruzamento, levantamento, o Wanderson sobe, a bola volta pro Samuel, fez a finta, vai queimar dali, Rafinha, Potiguar, pega no Simon, ficou caída, a bola voltou na ponta direita, vem o time do Figueira, bola para Potiguar, Potiguar faz o passe, chega a zaga da Ponte para dominar, recupera, sai jogando Léo Oliveira, ganha, Léo Oliveira foi pro chão, falta. Pra cima dele o 77, o Renan comete falta, o jogo tá parado, é falta em cima do 55 da Ponte, falta, o jogo tá parado, o Dudu 8 vai vir, não é, Pedro Lino? Dudu e Jonas Toró, Corsato. Toró. Jonas Toró. O 25 não está no banco de reservas. O 25 não tá hoje. Jonas Toró e Dudu vão entrar no time da Ponte Preta, vamos ver quem o técnico Alberto Valentim vai tirar. E o Simon levou uma bolada na boca do estômago. Ouviu, Pedro Lino? Tá ali, né? Tá lá sentindo. Lá. Levantando os braços. Luiz Felipe vai embora. O time da Ponte Preta, 2 alterações. Luiz Felipe vai embora. O Dudu, camisa número 8, tá no jogo. E tá saindo o Vitor Andrade, camisa número 31. Eu tô falando, né? Tô falando já faz tempo. O Vitor Andrade, ele, infelizmente, é jogador de um tempo só. Substituição. A gente tenta, mas é jogador de um tempo só. Vai, Pedro Lino. Na Ponte Preta sai o 27, Luiz Felipe, entra o número 8, Dudu. E sai o 31, Vitor Andrade, entra o 17, Jonas Toró. Então na Ponte Preta sai o Luiz Felipe, o Vitor Andrade, entra Dudu e Jonas Toró, um oferecimento para Alemão Baterias. Jonas Toró também fazendo uma estreia com a camisa da Ponte Preta nesta Série C, ele que estava no Botafogo
de Ribeirão Preto e veio para a Ponte. O Dudu, Ponte Preta pagou R$400 mil pelo empréstimo dele para renovar um empréstimo lá com o Vitória. Vamos ver, Fabrício, perna esquerda, ele bate na bola, bateu esquisito, mas deu certo, a bola voltou para João Lucas. João Lucas no meio, abre esse jogo para a equipe do time do Figueirense, bola lá pelo setor de ponta esquerda, vem Figueira, vai queimar dali, bateu pro gol, para fora. Bate pro gol pra fora, ela passa, vai embora. Foi o Felipe Augusto, né? Eles trocaram. O 77 tá aqui, o Renan, e o Felipe Augusto tá lá, na ponta esquerda. Ou foi o mesmo que bateu? Foi o Renan. Foi o Renan que bate nessa bola. O Felipe Augusto tava aqui na ponta direita, ela foi embora na linha de fundo. Que perigo, hein, Pedro Lino? Belíssima arrancada do Renan. Ele tirou 2 zagueiros da Ponte Preta, chutou pra fora. O Diogo Silva ainda desviou na bola. É escanteio pro Figueirense, 0-0, 16 minutos do segundo tempo, Corsato. Eu acho que pegou no jogador da Ponte, que a bola passou muito longe do Diogo. Escanteio, Samuel pra bola, levantou, segundo pau, jogada ensaiada, Líger de cabeça. Diogo Silva dá um bico, um soco nessa bola, tira. A bola volta pro time da Ponte, Toró ganha essa bola pra Macaca, primeira participação dele no jogo. Vira, trabalha a bola aqui pra equipe da Ponte, toca a bola pra Serginho. Serginho tentou fazer a finta, era o Dudu que tava por ali na jogada. Aí o Dudu não pega, a bola volta ali pro time do Figueirense. Chega Arthur, mete a cabeça na bola, testa na bola, tira, joga a bola para a lateral. 16 minutos, 30 segundos passados o segundo tempo de jogo. Tá 0-0, 0 Ponte, 0 para a equipe do Figueirense. Figueirense ainda vem com a bola com o Renan. Renan agora virou chuta-chuta, hein? Na ponta, ele vira na direita, troca a bola ali pro João Lucas. João Lucas na esquerda, toca a bola para Samuel. Samuel pro Líger. Tem sempre a jogada aérea importante do Líger. Ele volta, bola ali pro Samuel. Samuel começa tudo de novo. Volta a bola para Fabrício, que com a perna direita vai bater nessa bola. Põe bola aqui pro campo de ataque, põe para correr aqui o Felipe Augusto. Disputa de bola ali com o Danilo Barcelos. Vai chegar o Arthur jogando aqui pela lateral. Briga com ele ali também o João Lucas. O Arthur foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro para marcar a falta. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 17 minutos e 30 segundos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0, é falta para a equipe do Figueira fazer a cobrança, vem para a bola Samuel. Samuel vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe do Figueirense. Ponte e Figueirense vão empatando pelo placar de 0-0. Vem Samuel para fazer a cobrança da falta para a equipe do Figueirense. Só o Serginho na barreira. É Samuel para fazer a cobrança para a equipe do Figueirense. 18 minutos passados, 18 passados. Samuel para a bola. Levantou, fechado na boca do gol, toque de cabeça! Marlisson! Gol do Figueirense! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É aquele defeito do Campeonato Paulista. Bola aérea na zaga da Ponte, ninguém subiu, rapaz. O Marlisson foi lá no quarto andar e não tinha ninguém com ele. Marlisson, a lei do ex. Primeiro gol dele nesta Série C. O 6º na temporada. Mas que coisa, hein? Cruzamento aqui do Samuel. O Marlisson e o Simon, hein, rapaz? E o Simon, hein? O que eu vou dizer lá em casa, hein? Tá printada a tela, Marlisson 11, a camisa dele, esse é dele, tá lá no placar em Santa Catarina. E não é que o Figueira abre o placar. Figueirense 1, Ponte Preta 0, 1 pro Figueirense, 0 pra Ponte. Goleirão Diogo Silva, essas você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Marlisson, printa a tela aí, Pedro Lino. A famosa e a que sempre funciona, a lei do ex. Belíssimo cruzamento do jogador do Figueirense. O Marlisson, esperto, cabeceou e abriu o placar, fazendo 1-0 pro time de Florianópolis. O Figueirense tem 1-0. E, Corsato, eu vinha falando desde o primeiro tempo. A Ponte Preta tem que tomar cuidado para não pegar os contra-ataques do Figueirense. Tá aí, o Figueirense abriu o placar 1-0. Agora a Ponte Preta tem que correr atrás do empate e, quem sabe, virar o jogo, Corsato. Pois é, né? A Ponte jogou nada, né? A Ponte tá jogando nada, vamos combinar, né? A Ponte não tá jogando nada. Jogo horroroso da Ponte Preta. É com esse futebol aí, olha...
Vai ser difícil, hein? Torcedor da Ponte vai sofrer um tantão assim, ó. Vai, como diria Dailara naquela música. Um tantão assim, meu Deus. E o tal do Simon, hein? Falhou de novo, hein? De novo, hein? Será que o Simon tá fazendo de tudo para entrar no hall de piores zagueiros que vestiram a camisa da Ponte? Que coisa horrorosa, cara. A bola era dele, né? Tinha que ter subido e tirado a bola. E agora o Danilo Barcelos pega ali o camisa número 90, o Felipe Augusto. A Ponte tá perdidaça dentro do campo, mais uma falta. E é falta perigosa aqui pelo setor de ponta esquerda. Falta para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tem gol. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Na Paraíba, Henrique Dourado, Botafogo da Paraíba 2, Confiança 0. Samuel, vem ele para fazer a cobrança da falta de novo. De novo. Se segura aí, Ponte. Vem aquela bola aérea na zaga da Ponte. O primeiro gol saiu assim, a 18 minutos do segundo tempo. De novo Samuel pra bola. Dessa vez ele levantou fechado. Chegou a zaga da Ponte pra tirar. Mas a Ponte não acha a bola. E vem de novo o Figueira. Samuel vai queimar dali, bateu pro gol. Diogo Silva! Cantinho esquerdo, foi pra ela, fez a defesa. O Figueirense fez o primeiro e já tá atrás do segundo, viu, Pedro Lino? O Figueirense tá buscando o segundo gol pra ficar mais tranquilo na partida. Só que o goleiro Diogo Silva, esperto, fez a defesa. 21 minutos do segundo tempo, segue 1-0 pro time do Figueirense. A Macaca está atrás do placar. Futebol horroroso da Ponte. O Joel Silva tá ligado com a gente. Valeu, Joel. Aquele abraço pra você. Paulo César, se continuar com esse futebol, a luta vai ser contra o rebaixamento. Vem bola pra Ponte. Maguinho fez o toque na grande área. Não consegue fazer o domínio ali o atacante da equipe da Ponte Preta. E aí a bola ficou fácil pro Fabrício, que sai do gol para ficar com ela de novo. Volta a bola pra Ponte. Vem Dudu. Ganha essa bola aqui pra equipe da Macaca. Vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita. A bola para Jean Dias. Jean Dias. Vem ele. Vem na marcação ali o Jean Dias. Vem trabalhando bola pra equipe da Ponte. Vai queimar dali o Arthur. Bate forte pro gol. Pegou na zaga. Saiu. Linha de fundo. É escanteio pra Ponte fazer a cobrança. É o primeiro escanteio pra Ponte no segundo tempo. O quarto no jogo pra Ponte. O sexto no total. Pedro Lino. O Arthur tentou de fora da área. A bola desviou no zagueiro do Figueirense. É o Jean Dias que vai cobrar o escanteio. 22 minutos do segundo tempo. Segue 1-0 pro Figueirense. Um oferecimento para Alemão Baterias. Paulo César. Ah, parei. Toró, será? Boa, Osmar. Valeu. Wilson da Rocha. Gol dos caras. Fazer o quê? Paulo César, se continuar com esse futebol, a luta é contra o rebaixamento. Já li essa. Vem escanteio para a equipe do Figueirense, da Ponte fazer a cobrança. Escanteio para a Ponte. Jean Dias, perna direita, levantou na boca do gol. Fabrício dá um soco na bola para tirar dali. Aí vem o time do Figueirense. Falta do camisa número 17. O jogo tá parado. Já está amarelado, viu, Corsato? Vai. Jonas Toró acabou de entrar. Camisa número 17 da Ponte Preta e já está amarelado. Meu Deus. Que fase, hein? Minha Nossa Senhora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 24 passados deste segundo tempo. 21 para terminar mais acréscimos. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. Série C, Campeonato Brasileiro. Não é que a Ponte tá perdendo. Em Santa Catarina de novo. 1 pro Figueirense. Gol do Marlisson. 0 pra Ponte. Deixa eu ver esse ataque aqui. Vem Ponte. Olha o Toró. Ganhou essa bola pra Macaca. Virou, tocou a bola pra Maguinho. Maguinho vem cruzamento, levantamento na boca do gol. O toque pra trás. Fabrício tirou a bola, voltou pra Ponte. Danilo Barcelos na ponta esquerda. É pro Toró. Vai bater direto pro gol. Pra fora. Eu acho que ele foi cruzar. No final das contas, ele chutou. E quase dá certo. Quase o gol da Ponte, Pedro Lino. Quase o gol da Ponte. O belo chute, cruzamento do Jonas Toró. A bola foi pra fora, é tiro de meta. E o goleiro Fabrício está sentindo. Parece ser câimbras, viu, Corsato? Segundo giro do placar aqui, Figueirense vence a Ponte, Marlisson marcou. 18 do segundo tempo de cabeça. 1 pro Figueira, 0 pra Ponte, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedro Lino. O Ituano vai empatando com o Brusque em 0-0 em Itu. O CSA vai empatando com o Anápolis em 1-1.
E o Botafogo da Paraíba vai vencendo Confiança por 2-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Pedro Lino, ao lado do Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Bom, alteração na equipe do Figueirense, com calma vamos fazer todas as alterações. Tem aí o número 9 do Figueira que está entrando, o Kaique, e o Elvis parece que vai vir para o jogo também, mas daqui a pouco a gente vai colocar todas as alterações para você, torcedor ligado aqui nos canais de Futebol Interior. Joel Silva, quantos jogos tem no primeiro turno? 19 jogos, são 20 times, o turno é só jogo de ida, né? Então são 19 jogos. Roberto César Santos tá mandando um fora aí, Berlim. Marcelo Borges tá falando aqui que a Chape tá perdendo de 2 pro Coxa. Wilson da Rocha, horrível. O Xander, Xander, como é que você tá, meu querido? Vim até Florianópolis achando que ia ver a Ponte e Figueirense, mas estou vendo Ponte e Flamengo. Que tipo retranqueiro esse Valentim. Muito fraco. Tá dizendo ele. Thiago Belmiro, 40 dias treinando para jogar esse futebolzinho ridículo. O pessoal tá pé da vida com a Ponte Preta aqui, hein? Valeu, Joel, Wilson da Rocha, tá todo mundo com a gente aqui. É lateral pra Ponte, fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Corsato. Oi. Substituição. Vai. Saiu, na Ponte Preta saiu Léo Oliveira, 55, e entrou 10 Elvis. No Figueirense saiu 11 Marlisson e entrou 9 Kaique. E entrou também o Wellington Nem. Só que eu tô vendo aqui quem que saiu. Ou saiu o Renan, ou saiu o Felipe Augusto no Figueirense. O Wellington Nem é aquele, experiente, jogou no Fluminense, jogou no São Paulo, né? Tava no Vitória. Ele, camisa número 17. E o Kaique também. E o Marlisson foi embora. E a Ponte vem. Bola aqui pelo setor de ponta esquerda. Vem com o Toró. Toró trabalha a bola para a equipe da Ponte. Toca a bola para Dudu. Dudu já abriu no meio. Ele faz a ponta para a equipe da Macaca aqui no setor de ponta esquerda. Bola para Toró. Tem o Elvis pedindo bola. O passe é pro Toró dentro da grande área. Por baixo chega a zaga da equipe do Figueirense. Tira, joga essa bola para lateral. É lateral para Ponte. Fazer a cobrança aqui pela esquerda. Precisou tomar o primeiro gol para tentar fazer um pouquinho de cócegas nesse time do Figueira. É escanteio para Ponte, viu? O árbitro deu escanteio. Escanteio para Macaca. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. O segundo no segundo tempo. O quinto do escanteio da Ponte no jogo. O 7º no total. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para Ponte. Perna direita, a primeira participação dele no jogo. Levantou, tocou na boca do gol. Passa por todo mundo, voltou pro time da Ponte ainda. E deu ruim. Contra-golpe para a equipe do Florianópolis, para a equipe do Figueirense. São 4 do Figueirense contra 2 da Ponte. O Wellington Ney fez a finta, tocou na grande área, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Pra fora, bateu o Renan! Não foi o Renan que bateu não, o Wellington Ney tocou bola ali pro camisa número 9, o Kaique. Meu Deus do céu, tinha endereço. Quase o segundo gol dos caras. Hein, Pedro Lino? Quase o segundo gol do Kaique, a bola chutou pra fora. Segue você aí, Corsato. Vem o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vinha. Chegou a zaga da equipe do Figueirense pra tirar. A bola voltou na ponta direita. Bola pra Léo Oliveira pro meio, trabalha a bola ali pro Simon. Simon na ponta esquerda, bola pra Danilo Barcelos. Vem Danilo. A Ponte perde o jogo pelo placar de 1-0. Já trabalha essa bola. Quem tá por ali? É o Toró. Ele joga a bola errada, bola pro Simon. Aí vem o Simon. Errou feio no primeiro gol, a bola era dele. Aí vem o Simon, põe bola aqui na ponta. Chegou a zaga da equipe do Figueirense. Tira, trabalha essa bola aqui pelo meio. Vem trabalhando bola para a equipe do Figueira. Bola para o time do Figueirense que vem de novo. Bola aqui para o campo de ataque. Figueirense, dono do jogo por enquanto. Bola para Elvis. Ganha essa bola para a equipe da Ponte. O Elvis que já jogou no Figueirense, hein? Vem Elvis na ponta. Quem sabe, né? O Marlisson fez lá. O Elvis passa aqui. Bola na ponta para o time da Ponte. É para o Maguinho. Vem o Maguinho. Trabalhou. Bola para o Elvis. Perna direita. Lançamento. Chegou a zaga. Tirou. A bola voltou para Danilo Barcelos. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tira, bola volta pra Ponte, na ponta direita, 29-30, vem de novo, cruzamento, Maguinho, na ponta, pro meio, pro Elvis, na grande área, pro Dudu, vai queimar dali, bateu pro gol, é gol! Gol! Da Ponte, é do Jandia!
na marca de 30 minutos passados deste segundo tempo. O passe do Elvis. Rapaz, não foi pro Dudu, não foi pro Jean Dias, foi pro Serginho. Uma bomba! Serginho, camisa número 37. E põe na conta aí, viu? Cara, o Elvis é diferente, né? Põe na conta do meu 10. Elvis, mais uma assistência para gol. Com o Elvis em campo, a chance da Ponte fazer gol é muito grande. Na jogada da Macaca, que começou na ponta direita, ele acha o Serginho. E o Serginho com a perna direita bate forte pro fundo da rede. Tá empatado o jogo. Tá empatado o jogo. Tá empatado o jogo. 30 minutos passados desse segundo tempo. O Serginho 37 a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira. Tá lá no placar. Tá lá no placar do Orlando Scarpelli. 1 pro Figueirense, 1 pra Ponte. Goleirão Fabrício. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol da Ponte no Campeonato Brasileiro da Série C. O gol de empate. O gol foi do Serginho. Narrador narrou Dudu, depois Jean Dias, mas o gol foi do Serginho, 37, tá empatado o jogo, Pedro Lino. Tá empatado o jogo, que passe do maestro Elvis, ele que entrou agora no segundo tempo, deixou o Serginho na cara do gol e falou, faz. O Serginho fuzilou o gol do Fabrício, está empatado no Orlando Scarpelli, Ponte Preta 1, Figueirense também 1, Corsato. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Marca de 32, segundo tempo 13 para terminar o jogo no giro do giro e o giro que gira o placar do futebol pra você. É Série C, Campeonato Brasileiro, em Santa Catarina. O Figueirense saiu na frente com o Marlisson a 18, mas a Ponte empatou com o Serginho a 37, tudo igual. Ponte, Figueirense 1-1, placar ao vivo, Campeonato Brasileiro Série C, demais jogos, vai. O Ituano vai empatando com o Brusque em 0-0, o CSA vai empatando com o Anápolis em 1-1, e lembrando que amanhã, a partir das 3 horas da tarde, teremos Guarani e Maringá com Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Eduardo Bolacha. 87.9, a voz da nossa gente. É isso. Carlos Costa. Seja bem-vindo, senhores e senhoras. Eu estou por aqui, ao lado do Pedro Lino, ao lado do Eduardo Rodrigues. Aqui com a Ponte Preta sofrendo, com você e com a Macaca. Preciso tomar um gol pra entrar no jogo. E aí o Elvis, eu tenho um 10, cara. Meu time tem um 10, né? Vem ele, olha o Elvis com a bola. Aí não conseguiu dominar a bola, voltou pro time do Figueirense. Bola pra Potiguar. Potiguar ganha essa bola, toca a bola pra Kaique. Kaique no meio, chega a zaga, chega Wanderson. Dá um bico na bola, tira. Bola voltou pra Ponte, vem pro Toró. Briga aqui pelo setor de ponta, à esquerda o Toró. Trabalha a bola ali pro Elvis. Elvis pra Serginho. Serginho volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Arthur. Arthur pra Serginho, 13:30 passados. Segundo tempo, nossa. Na frente do hábito, pegaram o jogador da Ponte, ele não deu nada. Bola voltou pro Arthur. Arthur, chuteiras laranjas do Arthur. Fez a finta, vira o jogo, toca a bola pro Elvis. Lindo passe, é pro Danilo Barcelos lá na ponta esquerda. Vai pegar na bola, bate pro gol. Foi travado, escanteio. Ou lateral. É lateral pra Ponte, aqui na ponta, lateral cobrado, tem pressa, tá 1-1, Arthur, Elvis, Danilo, Elvis, vem o Elvis, perna direita, fez que ia cruzar, não cruzou, bola voltou na ponta esquerda, bola pro Arthur, Danilo Barcelos, passou, pediu, vem Barcelos, cruzamento fraquinho do Barcelos. Fraquinho, chegou o Lucas Dias, meteu um pico nessa bola para tirar dali. A Ponte agora é todo ataque. Tem que se cuidar ali com o ataque da equipe, com o contragolpe da equipe do Figueirense. Ponte fez o gol quando o Figueirense era melhor. Volta a bola pra Ponte, vem Macaca. Bola aqui pelo meio, toca errado, Dudu. Ô, Dudu, se liga aí, meu filho. Vem o time do Figueirense. Bola aqui espichada pelo meio. Chegou o Kaique. Volta essa bola atrás. Ele vai queimar dali pro Potiguar. Chega a zaga da Ponte com o Simon. Mete o bico na bola, tira, deu bola pra Ponte. Tem impedimento não. Bola pra Macaca, vem Jean Dias. Rapaz, eu num instante achei que não tinha impedimento, mas a auxiliar assistente número 2, a Thaís Marcos Fonseca, marcou e a geradora não vai mostrar aqui. Gente, para quem faz aqui do estúdio, rapaz, na hora do gol da Ponte, de longe,
A televisão mostrou 2 jogadores primeiros que não marcaram o gol. E aí depois mostra o Serginho lá do outro lado. E não tem replay, cara. Não tem replay, pô. Fazer o quê, né? Acostume com a Série C, Carlos Corsato. Ah, mas peraí, né? Vem bola pro time do Figueirense, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe da Ponte com Danilo Barcelos, Cida rouba essa bola pra Ponte, toca a bola pro Elvis, vamos Elvis, põe a Ponte para jogar na ponta direita, Dudu ganhou essa bola pra Ponte, vira o jogo, toca a bola pra Maguinho, Maguinho lá na ponta direita, já trabalha a bola pra equipe da Ponte, é o Serginho que tá por lá, já passou aqui na ponta esquerda o Toró, o Elvis viu, hein? Fez levantamento na boca do gol, Fabrício! Tá tendo que trabalhar esse Fabrício. A bola voltou pro Serginho. Lá pelo setor de ponta direita vem Serginho, vem trabalhando bola aqui pra equipe da Ponte. Ele abre o jogo na ponta esquerda. Bola pra Macaca. Vem Ponte, bola com Jean Dias. Linha de fundo, vai cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Mas não passa pelo zagueiro da equipe do Figueirense que tira. É isso, Ponte. É isso que o torcedor quer, Ponte. O torcedor quer ver você no ataque, linha de fundo, escanteio pra Ponte, Pedro Lino. Belíssimo cruzamento do lateral da Ponte Preta, o zagueiro do Figueirense esperto, tirou pra escanteio e o zagueiro do Figueirense tá caído com cãibras. Vai entrar a maca móvel, Corsato. Esticou o pezão ali, canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Jogo segue parado para atendimento do jogador da equipe do Figueirense. Jogo segue parado. É o camisa número meia dúzia que tá caído ali, né? O Samuel, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bom, o placar que mais aconteceu nesses 29 jogos que eu tenho de recorte aqui de 2002 pra cá foi 0-0 em 5 oportunidades entre Ponte Preta e Figueirense. Daqui a pouco o Thiago Carvalho vai mexer mais ainda no seu time. De cá era mestre, Elvis é o cara, diz aqui o Joel Silva. Roberto César Santos tá criticando aqui a transmissão de imagens. É dos caras lá, eu também já critiquei. Substituição. Confesso que não gosto muito disso não, mas fazer o quê, né? Só o Elvis com o corpo engessado entrar e é gol. O Elvis tem que ser titular com uma perna só. Eu falo isso, né, cara? Mas vocês na hora da macaca me cornetam, né? E o homem tá aí, velho. O homem tá aí. Ele entra em campo, dá assistência pra gol. Já tem as substituições aí, Pedro Lino? Já sim. Vai. Saiu o número 6, Samuel, e o número 8, João Lucas, no Figueirense. Entraram o número 22. O número 22 do Figueirense. Entrou o Leonan, né? Saiu o 6, Samuel, entrou o 22, Leonan. E saiu o número 8, João Lucas. E entrou o número 10, Gabriel Santiago. Então, vem escanteio pra Ponte, Pedro. Pera aí, aguenta aí. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Simon briga, a bola sobra aqui na ponta, vai queimar dali. O Toró bateu pro gol. Pra fora, ela foi embora. Apareceu sozinho ali o jogador da Ponte, o Toró, mas bateu pra fora, linha de fundo. Vai, Pedro. No Figueirense saiu 6, Samuel, e entrou o 22, Leonan. E saiu o número 8, João Lucas. E entrou o 10, Gabriel Santiago. Então saiu Samuel e João Lucas. Entraram Leonan e Gabriel Santiago. Para uma informação para Alemão Baterias. Bom, o time do Figueirense já fez as 3 trocas, né? Não pode mexer mais, as 3 paradas, né? E agora o autor do gol da Ponte tá saindo para a entrada do camisa número 5 da Macaca, hein, Pedro Lino? Na Ponte Preta tá saindo 37, Serginho, e entra o número 5, Rodrigo. Então saiu 37, Serginho. E entrou o número 5, Rodrigo, na Ponte Preta. Esse Rodrigo é o Rodrigo Souza, mas a Ponte tá chamando ele agora só de Rodrigo. É o Rodrigo Souza, aquele que veio do São Bernardo, que não chegou a estrear com a camisa da Ponte. Ficou no banco, mas não estreou. Tava machucado, aí depois ele ficou no banco, mas é isso mesmo. E vem os caras, Leonan, vira o jogo, toca a bola pra Kaique no meio, vira pro Potiguar na ponta, vem pro Gabriel Santiago, fez a finta na ponta esquerda, melhor para a zaga da Ponte que ganha, vem o Rodrigo Souza, ganhou essa bola pra Ponte, já põe bola aqui na ponta direita, bola pro Jean Dias, liga na marcação, o Jean faz o passe pro Toró, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Ah, eu não acredito, cara. Não, ele não perdeu esse gol, cara. Ele não perdeu, eu tô vendo errado, vou trocar o óculos. Eu vou trocar meu óculos. Não, o Toró não
perdeu esse gol, Pedro Lino? Me conta aí. Perdeu, Corsato. Belo cruzamento na pequena área pro Jonas Toró. O Jonas Toró conseguiu fazer o impossível. Ele chutou pra fora do gol do goleiro Fabrício. Segue 1-1 no estádio Orlando Scarpelli, Corsato. Legal, só confirmou a outra alteração da Ponte aí. O Pacheco tá no jogo. Saiu o Maguinho. A última alteração do time da Ponte. Pacheco, 25 na vaga do Maguinho. Camisa número 2, mas não pode. Pacheco é 28, hein, Corsato? O Pacheco é 28? É. Então tá, então arruma aí. Pacheco, camisa número 28 no time da Ponte Preta. E vem, bola aqui pela ponta, vem trabalhando bola para a equipe da Macaca, é o Jean Dias que tá por ali. Vem o Jean, fez o passe atrás pro Elvis, perna direita vai queimar dali, bateu pro gol, rapaz! O Lucas Dias meteu a cabeção na bola. A bola voltou pro time da Ponte, Rodrigo Souza. Abre esse jogo na ponta, era o Dudu. Toca a bola aqui pro Elvis. Vai, Ponte. Vai, Macaca. 41. Pacheco pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Elvis de cabeça. Ele mesmo cabeceou e ele mesmo travou, né? Porque pegou no ombro dele. Seria até que um lance perigoso. Mas eu não acredito que o Toró perdeu aquele gol, cara. Eu não acredito. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Então vamos lá, na Ponte saíram Maguinho, Léo Oliveira, Luiz Felipe, Serginho e Vitor Andrade, certo? Entraram Pacheco, Elvis, Dudu, Rodrigo Souza e Toró, que perdeu um gol feito. Vem Ponte, vem ele, vem o Toró. Não, é o Arthur que tá por ali. Ganha essa bola pra Ponte, tocou. Bola pro Toró, tá dentro da grande área. Vai, Toró! Vai, Toró! Na marcação pra cima dele chegou o Lucas Tira. Joga a bola para lateral. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. É lateral para Macaca, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Rodrigo Souza ganha a bola para Ponte, coloca a bola aqui na ponta direita, 42, já o giro do placar, ele trabalha a bola para Wanderson. Wanderson toca a bola para Pacheco. Pacheco volta essa bola de novo pro Wanderson. Wanderson volta essa bola atrás pro Diogo Silva. Tira essa bola daí, Diogão. Tira essa bola daí, vai com a perna direita. Vai tocar a bola aqui na ponta esquerda. Ele procura o Danilo Barcelos, não, procura o Toró. É o Arthur, ganhou, trabalhou, tocou a bola aqui pro Toró. Foi na briga ali com o Lucas. Foi na briga ali com o Lucas, melhor pro zagueiro da equipe do Figueirense, que foi bem, foi na bola, faz o passe longo, Diogo Silva vai sair do gol para ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa? 43 passados desse segundo tempo. 2 para terminar o tempo regulamentar. Claro que teremos acréscimos, mas por enquanto 43, segundo tempo. Te contei não, placar Série C do Campeonato Brasileiro. Ponte saiu perdendo, Malisson marcou. É, meus amigos, aquele mesmo que passou pela Ponte Preta em 2019, fez 4 jogos e nenhum gol. Perdeu um pênalti, né? Da Ponte controvérsia naquela temporada, ele fez pro Figueirense, mas aí o Serginho, 37 a 30 minutos do segundo tempo, num passe do Elvis, empatou o Figueirense 1.1, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedro Lino. Na Paraíba, o Botafogo faz o terceiro, Botafogo 3, Confiança 0, CSA vai empatando com o Anápolis em 1-1 e o Ituano vai empatando com o Brusque em 0-0. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Pacheco ganhou essa bola para a equipe da Ponte, toca a bola para Jean Dias, para Pacheco, tá dentro da grande área, vai queimar e bateu pro gol, Fabrício! Espalma, Fabrício! A bola voltou para Dudu, tentou fazer a finta, chega a zaga da equipe do Figueirense para tirar, aí vem o Rodrigo Souza. Rapaz, o Rodrigo Souza, hein? Entrou bem no jogo, ganha a bola pra Ponte, toca a bola pro Elvis. As alterações do Valentim melhoraram o time da Ponte, mas, cara, precisou tomar o gol pra melhorar esse time, só que tem que tomar cuidado com o contragolpe. A Ponte tá toda aberta, vem Kaique, fez a finta na grande área, chegou a zaga e escorregou o jogador da Ponte, a bola voltou na ponta pro Wellington Ney, entrou, é perigo, vem cruzamento na boca do gol, vai fazer, bateu pro gol pra fora!
Gabriel Santiago, ia ser um golaço, hein, Pedrolino? Quase o segundo gol do Figueirense. Quase o segundo gol do Figueirense. O Kaique cruzou, a bola passou por todo mundo ali. O Gabriel Santiago, de letra, tentou enganar o goleiro Diogo Silva. A bola foi pra fora. Tiro de meta pra Ponte Preta, 45 minutos do segundo tempo. Segue 1-1 no Orlando Scarpelli. A Ponte tá atacando, mas tem que tomar cuidado com a defesa. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Terminou. Com mesa de áudio e vídeo do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, que nesse final de semana vai trabalhar igual gente grande. Porque, Bolacha, eu e você, tamanho, não é muito a nossa praia. Bola pra Dudu, Dudu toca a bola pro Elvis. Eu tenho um 10 no meu time, ele vira o jogo, toca a bola pra Toró. Toró, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Figueirense pra tirar. Aí o Rodrigo Souza passou batido ali. Bola voltou pelo meio, mas o árbitro tá pegando uma falta. Falta ali do Danilo Barcelos, o jogo tá parado. E agora o Danilo tomou cartão, hein, rapaz? É a segunda vez que ele toma cartão amarelo no jogo, mas... Contudo, e entretanto, né, o primeiro cartão era para ter dado pro Arthur, o árbitro não deu o cartão para ele, deu pro Arthur. Porque se ele toma aquela hora, agora ele teria sido expulso, hein, Pedro Lino? Teria sido expulso, Danilo Barcelos, 14, está amarelado. E no momento que teremos mais 3 de acréscimo, mais 5 de acréscimo, Corsato, então iremos até 50 minutos do segundo tempo. Vamos até 50, né? Estamos com 46 e 30. Bola para a equipe do Figueirense trabalhando bola aqui, o time do Figueira, bola com o Rafinha Potiguar. Potiguar tentou fazer o passe, virando a bola ali pro Leonan. Leonan não pegou, a bola acabou saindo para lateral, vai lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Jean Dias toca a bola para Pacheco, Pacheco volta essa bola aqui um pouco mais atrás, é pro Wanderson, Wanderson pro Pacheco, Pacheco trabalha a bola na ponta, a bola pro Dudu. Dudu tenta tocar a bola para Jean Dias, falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Hora da Macaca, excepcionalmente nessa semana, terça-feira, hein? Semana que vem, porque hoje é sábado ainda, né? Na terça-feira, tá? Porque na segunda-feira, no horário da Hora da Macaca, estaremos no Hotel Vitória para a festa de premiação dos melhores da Série A2 e Série A3 em conjunto. Uma festa organizada, claro, pelo Futebol Interior, né? Que está ao lado do Futebol do Interior, com a Federação Paulista de Futebol e o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Estarei nessa transmissão com o Pedro Lino, com o Marcelo Corsato e com o Albert. Vem o time do Figueirense, bola para Kaique, segura o Kaique aí, ele vai bater pro gol, pegou na zaga, chega a zaga para completar. Tira. Completa ali, o Arthur tira essa bola para a equipe da Ponte, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola para o Lucas Dias. Agora o Figueirense vem, toca a bola para Potiguar. Potiguar abriu essa bola no meio, tem ali pedindo bola o Gabriel Santiago, ele toca a bola para o Gabriel Santiago, volta essa bola atrás para Líger. Líger na ponta, já virou para Gabriel Santiago, ficou pedindo falta. O árbitro deu, não deu, deu a falta. Falta na meia direita. E é aquilo, né, Pedro Lino? Com 48 minutos, 2 para terminar, a falta foi em cima do Potiguar. Pra que fazer essa falta no meu campo aí, né, Pedro Lino? Falta perigosa em cima do Rodrigo Potiguar. O Figueirense, aos 48 minutos do segundo tempo, tem a chance de fazer o segundo tempo. E o goleiro Diogo Silva tem que ficar esperto com o chuveirinho dentro da área, Corsato. Tem que ficar esperto o goleirão da equipe da Ponte. Por enquanto 1-1, hein? Por enquanto 1-1. Não é bom o resultado, mas não é ruim também, né? Falta para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Quem vai para a bola é o Leonan. É ele que vem para a bola. Olha só, rapaz, de 3 dedos ele bate pro gol. Jogadinha ensaiada do Leonan, meu Deus. Mas ela saiu, foi embora na linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão Diogo Silva fazer a cobrança. Tiro de volta pro time da Ponte fazer a cobrança. Deixa eu dar uma chegadinha aqui na nossa arquibancada virtual. Obrigado você que tá comigo aqui, viu? Transportes Dangar, Everton Brito, Lucas Cândido fazem falta. Roberto César Santos, Nega Véia. Também que gol perdido pelo tal do Toró, diz aqui o Roberto César Santos. Wilson da Rocha, Rodrigo Souza e Pacheco. Tá dizendo ele aqui, não sei o que você quis dizer aqui, Rodrigo Souza e Pacheco. Transportes Dangar também tá ligado conosco. 49-30. Tem lateral para a equipe do Figueirense. Não, para a Ponte fazer a cobrança. Por Figueirense. Lateral pro Figueirense. Vem o Lucas Dias. Vai terminar o jogo. 49-40. O Lucas bate na bola. Chegou a zaga da Ponte com o Simon. Meu Deus do céu. Voltou pela direita. Rodrigo Souza ganha essa bola para a Ponte. Aí vem de novo. Simon.
Minha Nossa Senhora. Vai tomar cartão amarelo o Simon. Cara, o Simon, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa, mas é fraco. Cartão amarelo pra ele. Mais um aí. Nossa, a Ponte tem cartão, hein? Toró, Simon, Arthur, Wanderson e Danilo Barcelos. Minha Nossa Senhora. Vai terminar o jogo. 50 minutos e 20. Mais uma falta. Pode ser a última do jogo. Pode ser a última falta do jogo. Vem pra bola o Leonan para fazer a cobrança da falta para a equipe do Figueirense. Estreia das duas equipes na competição nacional. Série C, Ponte Preta retornando a esse campeonato depois de 35 anos. Elvis é o único homem na barreira. Leonan pra bola de novo na cavadinha. Levantou, tocou na boca do gol. Passa por todo mundo, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para o Diogo Silva fazer a cobrança. E o árbitro vai pedir a bola e vai terminar o jogo. O árbitro da partida aponta o centro do gramado, Tarcísio Pinheiro Caetano. Fim de jogo em Florianópolis, Santa Catarina. Figueirense e Ponte Preta empatam pelo placar de 1-1. Figueirense saiu na frente com o Marlisson a 18 minutos de cabeça e a Ponte foi empatar a 30 minutos num passe do Elber, assistência para o Serginho, que mandou a bola para o fundo da rede. Serginho foi para a rede. Um para a Ponte e um para o Figueirense. Mas o Pedro Lino, o Alberto Valentim não precisava ter demorado 15 minutos para mexer no time da Ponte. No intervalo já dava para ver que a Ponte não jogava nada. E aí, quando o Elvis entrou, a Ponte foi lá e empatou o jogo 1-1, Pedro Lino. Alberto Valentim deixou a desejar nesse jogo, só que o segundo tempo deu uma melhorada, Corsato. O Figueirense achou o gol no primeiro tempo, no segundo tempo, né? A Ponte Preta foi lá e empatou com o Serginho, um golaço. Fuzilou o goleiro Fabrício. Merecido resultado, as duas equipes procuraram depois dos 10 minutos do segundo tempo. O empate está de bom tamanho para o que as duas equipes apresentaram, Corsato. E temos renda e público, quando você quiser. Vai lá, pode ser agora. Público total, 7.217 pessoas. 7.217 pessoas para uma renda de R$ 144.347. Bom público, hein? 7.217. E uma 144.347. O público entre Ponte Preta e Figueirense e Ponte no Orlando Scarpelli. Bom, a gente vai para o intervalo e aí já vai começar o fim de jogo. No fim de jogo tem as notas dos jogadores da Ponte Preta, tá bom? As notas para você, viu, Pedro Lino? Porque as minhas notas estarão no blog Planeta dos Macacos, tá? Então o Pedro Lino vai dar as notas para os jogadores da Ponte Preta na transmissão hoje aqui. E vamos eleger o melhor em campo da Ponte Preta. A Ponte não perdeu, não ganhou, mas não perdeu. A Ponte empatou. Então, sem eleição do melhor em campo, você já pode votar aqui no YouTube, tá? Futebol Interior. Manda lá, YouTube Futebol Interior, manda a sua mensagem. Vamos votar aqui, eleger o melhor em campo. Tem a ficha técnica também e vamos aguardar para ver se a assessoria de imprensa vai trazer aí a palavra do técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim. Ok? Vamos fazer o seguinte então, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Para restaurante do Dadá, diz que entregas 32423125. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Alemão Bateria, sua partida começa aqui. E Clube Concórdia em Souzas, 154 anos de tradição. A gente vai pro intervalo, voltamos em 3 minutos e meio para comandar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, depois de Figueirense 1, Ponte Preta também 1. Não sai daí não, canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, que nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia.
Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É hora de brincar a tela. Carlos Cossa. 18 horas, 8 minutos, 18 e 8. Boa noite pra você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bom, a primeira rodada já foi e a Ponte Preta empatou com o Figueirense fora de casa pelo placar de 1-1. O gol da Ponte foi do Serginho a 30 minutos do segundo tempo. Ponte Preta empatou com o time do Figueirense pelo placar de 1-1. Tá começando o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125. Sábado à noite, pede uma pizza, né? Peça pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Olha, você concorre toda semana a muitos prêmios, hein? E ainda ajuda o Hospital de Amor. Alemão Baterias, sua partida começa aqui. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. WhatsApp 994662878. Deixa eu abraçar aqui o pessoal lá da Alemão Baterias, nosso Albert Cavalcante, trabalhando já incansavelmente, já trouxe aqui o Alemão Baterias para o nosso casting aqui de apoiadores e também anunciantes para os canais Futebol Interior. Clube Concórdia em Souza, 154 anos de tradição, Hora da Macaca, excepcionalmente terça-feira, hein? Às 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Espero que
você esteja bem nessa noite de sábado. O torcedor da Ponte passou um pouco de raiva? Passou. Não sei você, eu passei, né? Poderia ter tido um pouco mais de coragem, né, Ponte Preta? Porque o futebol que você jogou depois que o Elvis entrou foi o futebol que nós, Ponte Pretanos, queremos nessa Série C. Futebol de time que vai brigar por um acesso para a Série B em 2026. Então, vamos que vamos para toda essa galera e para você ligado com a gente aqui no YouTube. Estou ao lado do Pedro Lino e ao lado também do nosso querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha, com o nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Bom, o primeiro quadro, prepara aí, o Bolacha, que vai ser as notas do jogo, tá? Prepara aí... Não, desculpa, Bolacha, peraí. Vai ser o craque do jogo, porque o povo já tá votando aqui. Então, craque do jogo. Mas antes, eu quero saber aqui do Pedro Lino se ele achou que esse resultado foi justo entre Ponte Preta e Figueirense nessa tarde de sábado. Resultado justo, Corsato. As duas equipes não mostraram um bom futebol, tanto no primeiro tempo como no começo do segundo tempo. O Figueirense fez o primeiro gol com o Marlisson. O Marlisson aos 18 minutos do segundo tempo. Belo cruzamento. A Ponte estava apática na partida. Sim. O Marlisson fez o gol. Depois que a Ponte empatou com. A Ponte tomou o gol do Marlisson, o Alberto Valentim acordou, colocou o Elvis na partida, deu mais movimentação. O Elvis ser banco desse time. Aqui ele tá voltando de lesão, né? Mas o Elvis ser banco nesse time não dá pra entender. Não dá pra criticar o Elvis não começar jogando. Porque ele tá voltando de lesão. Isso. Mas o Elvis ser reserva desse... O Elvis volta, passa umas partidas, mas o Elvis ser reserva desse time não dá pra explicar. Não, eu entendo. Mas hoje não dá pra criticar o Elvis ser reserva. Mas o que dá pra criticar é, primeiro, o time não jogou nada no primeiro tempo. Okay? Não, nada. Nenhum dos dois. O Figueirense até achou uns lances, mas chutou para fora. Mas assim, vamos puxar uma sardinha pro nosso lado aqui. A Ponte não jogou nada o primeiro tempo. E aí para colaborar com o que eu tô dizendo, vem você. Porque às vezes, né, por exemplo, às vezes o seu time não joga bem porque o adversário jogou bem. É um ponto. Mas nesse caso o jogo foi horroroso no primeiro tempo. Foi ruim. Os dois times foram ruins. Poxa, o Alberto Valentim, ele volta com o time, com o mesmo time. Ele vai fazer as primeiras alterações com 15 minutos do primeiro tempo. Ele faz as alterações, a Ponte toma gol. Mas aí é aquela pergunta que eu faço pra você, Pedro. Por que não faz alteração no intervalo já? Os técnicos gostam de voltar com o mesmo time do intervalo, né? E mexem no decorrer do começo do segundo tempo. Voltar com o mesmo time que não tava jogando nada, né? Mas aí não dá pra entender, né, Corsato? Mas aí aos 30 minutos do Serginho, passe do Elvis, que tinha acabado de entrar, tinha entrado em alguns minutos atrás. O Elvis entra 25. Isso, o Elvis tocou pro Serginho e só faz Serginho. O Serginho fez o gol e empatou. E se o Elvis não tivesse entrado nessa partida, Corsato? Pois é. Agora, e o Toró, hein? O gol que o Toró perdeu, Meu Deus, acho que era mais difícil ele errar o gol do que acertar, velho. Minha Nossa Senhora. Agora outra coisa aqui, hein? Enorme o número de cartões amarelos no time da Ponte. Me ajuda aí, ó. Simon, Arthur, Wanderson, Danilo Barcelos, que você não tá louco, não. Ele tomou 2 cartões, mas não foi expulso porque o outro juiz tirou. E o Léo Oliveira. Léo Oliveira e teve mais um, o Toró. Verdade, o Jonas Toró. Também tomou então cartão. É 1, 2, 3, 4, 6. 6 cartões. 6 amarelados nesse time da Ponte. Rapaz, que coisa, hein? Mas é isso. Eu entendo que o resultado foi justo pelo que a Ponte fez dos 25 minutos pra frente do segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim para os dois. O Figueirense joga melhor na primeira metade do segundo tempo e a Ponte melhor na segunda metade do segundo tempo. Por isso, eu acho que o resultado foi justo, né? Mas a melhor chance de gol, quem perdeu foi o Toró para a Ponte. É claro também, né? Teve a chance que o Kaique perdeu, né? O Pedro, que estava 1-1 o jogo já, ele perdeu uma... Tava 1-0. Tava 1-0, o Kaique perdeu. O Kaique perde um gol também dentro da grande área. Mas então acho que o resultado foi justo. A Ponte também teve um chute no gol se não me engano, do Jean Dias no final do primeiro tempo. Isso. Não tiveram tantas oportunidades. O primeiro tempo foi muito ruim. Não tiveram tantas oportunidades. Resultado justo, Corsato.
E agora é esperar pra ver como que esse time vai reagir na segunda partida, né? Contra o Retrô, sábado que vem, 4 da tarde, sem torcida, no estádio Moisés Lucarelli. Enquete fechada, Ponte Preta 67, Figueirense 27. Eu nunca entendo as contas do YouTube, cara. Mas eu não vou cair na sua não, viu, YouTube? 6% pro empate, tá bom? É isso. Eu não entendo as contas do YouTube, cara. Não, mas é porque, ó, vai lá. 67. Não, peraí, a conta tá errada mesmo. 67 é 22 ou 27? Deixa eu ver aqui. Vou precisar trocar o óculos. É 22. Então, 67 com 22 dá 89. Aí seria 11% pro empate, né? E não 9%, como o YouTube manda aqui, né? Então é isso. Mais de 100 votos, 109 votos na enquete. Muito obrigado você que votou. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos para o primeiro quadro deste programa. Você que está conosco também em FM 87,9, pela Valinhos FM e também pela Rádio X Alphaville. Só para lembrar que depois desse jogo aqui, a gente vai para a Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás e Operário, com a Difusora de Goiás. Vamos então para o primeiro quadro do programa. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Eu dei uma passada aqui, o Bolacha que gosta muito dessa palavra, e eu vou usar aqui, viu, Bolacha? Desculpa eu pegar a sua palavra, tá? En passant. Bom, né? Tô arrebentando com o português, muito bom. Isso é verdade. En passant seria francês? Será que não é uma gíria que o português inventou, que o brasileiro inventou? Sei lá. Vamos lá então, para os votos aqui. Mas pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que vai ser disparado, hein, gente? Vamos lá. O Roberto César Santos foi o primeiro que votou. Não foi o Roberto César Santos, não. Mas eu vou pegar o seu voto já, Roberto. O melhor em campo, Elvis. Mudou o jogo. O Alexandre Cristiano. Dali Macaco, o Elvis tem que jogar até onde ele aguentar, meus amigos. Mas ele não votou por enquanto. Amélia Reste, melhor em campo, Elvis, mudou o jogo. 2 votos. Silvio Seiko, a Ponte teve 2 jogos distintos hoje. Um sem o Elvis e o outro com o Elvis. 3 votos. Alexandre Cristiano, melhor em campo, Elvis. Já coloquei o voto dele aqui, né? Severino Francisco, boa noite, amigos. Para mim, o melhor foi o Elvis. Vocês viram depois que ele entrou, melhorou o time. 4 votos. Elvis tem que ser titular, tem que mudar o esquema por 4-4-2, diz aqui o Marvin Barros. A Ponte treinou, eu não acho que o problema da Ponte está no esquema. Acho que o problema da Ponte está, por exemplo, você ter o Luiz Felipe em campo. O que o Luiz Felipe fez no primeiro tempo? O Serginho, por exemplo, ele fez o gol do empate para a Ponte, mas o que ele fez? E o Vitor Andrade no primeiro tempo? Deus do céu. Então vamos lá. Joel Silva ganha com Elvis, perde com ele. Ganha com Elvis, perde... Não, peraí. Ganha com Elvis, perde como? Ele tem que jogar. Abraços, na paz de Deus. Amém, irmão. É o Joel Silva. João Limiro Neto, melhor em campo, Elvis. Marcos Oliveira, chefe, o mesmo esquema, só na retranca. Depois que toma gol, aí ele mexe. Falta coragem para esse treinador. Muito retranqueiro, diz aqui o Alexandre Rô. Roberto César Santos, muitas faltas. E numa jogada boba, onde o zagueiro caiu e pôs a mão na bola. Foi gol dos caras. Silvio Seiko, Elvis o melhor em campo. Luiz Simas, melhor em campo, Elvis, sem dúvida. Cara, só deu Elvis aqui, hein? Como diria... mas ó, eu critiquei no primeiro tempo, tá? Ô Silvio, e eu teria sacado ele, tá? Teria sacado ele, Luiz Felipe, Vitor Andrade. Pra mim não jogaram nada no primeiro tempo. No segundo tempo... Como diz você aqui, né, o Silvio, como diria o filósofo, um gol e nada mais. O Felipe Silva, Felipe, vai zombando da nossa cara. Amanhã é o seu, tá? Só para lembrar que estamos no mesmo campeonato, hein? Amanhã é o seu, mas obrigado por estar com a gente, viu? Elvis, melhor em campo, tem que jogar, diz aqui o Akira Miyamoto. Cara, só deu Elvis. Só deu 10. Bom, se tiver mais votos eu falo aqui. E o seu voto, Pedro Lino, pra quem vai? Meu voto vai pro que fez o gol, né, Corsato? Não tem
Não tem outra escolha. O Elvis entrou, fez boa partida. Só que o Serginho fez o gol melhor em campo. O Pedrolino é diferente mesmo, né? Fez o gol, Corsato. Tá bom. Não, sim. Tá bom. Aí você vai falar, e se ele não tivesse feito o gol? E se o Elvis não tivesse dado o passe? Então, mas ele fez o gol, né? E se não joga, né? E se ele tivesse dado o passe e o Serginho tivesse errado? Aí não seria o Serginho o melhor em campo, Então. mas ele teria dado o passe, o Elvis. Aí o Elvis teria dado o passe. Sim, não, mas eu quero saber o seu melhor em campo. Quem foi? Serginho. Mesmo jogando nada no primeiro tempo. Mesmo jogando nada. Então tá, mas pra mim, o melhor em campo foi o Elvis. O Jair Pires também, melhor em campo, Elvis. Então, ó, com o voto da galera, com o voto do Carlos Corsato e o Serginho, o voto do Pedrolino, o melhor em campo tá eleito Elvis, o 10 da Macaca. O melhor em campo, o craque do jogo. 18 horas 20 minutos. Ele ainda continua aqui cornetando, viu? A audiência, né? Cornetando a voz do povo. Não, cornetando o Carlos Corsato. Fez o gol, pô. Eu falei que a minha opinião é porque só ganhou o melhor em campo porque o Serginho fez o gol. Não jogou, no primeiro tempo não jogou nada, só que ele fez o mais importante que é numa partida. É o gol. Melhor em campo. Tá bom então. Tá, o voto é seu. Fala aí, Bolacha. Tem que concordar com o louco. Mas o voto é seu, cara. O voto é seu, mas a gente elegeu o Elvis como o melhor em campo de Ponte Preta e Avaí. Fica esperto no técnico aí para ver se teremos alguma coisa do técnico Alberto Valentim. Né? Ponte Preta empatou com o Figueirense pelo placar de 1-1. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no placar ao vivo do futebol interior, porque agora eu vou pedir pro Bolacha pra gente colocar as notas do jogo. Mas antes, né, eu tenho também mais um intervalo para pagar, mas antes eu quero trazer aqui os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos lá então para os jogos da Série C. Eu quero saber quem foi que ativou as notificações aqui nesse computador para as notificações aparecerem. Marcelo Corsato. Mano do céu, vou falar um negócio, rapaz. Eu não consigo enxergar nada, fica aparecendo notificação toda hora aqui, velho. Me ajuda a te ajudar. Botafogo da Paraíba 3, Confiança 0. Botafogo da Paraíba chegou chegando, hein, Pedrolino? Botafogo da Paraíba chegou chegando. Chegou chegando. Segunda maior folha salarial da competição, hein? Virou SAF, Corsato. Só que tem aquela, o Botafogo da Paraíba vai bem na primeira fase, né? É líder na primeira fase. Chega na primeira fase, o time não fica mal das pernas e não consegue nem o acesso, nem a classificação. Mas agora, outro ano, né? Outro campeonato, né? Mas já faz uns... tinha o... Não vou lembrar de cabeça o nome do treinador agora, mas faz uns 2, 3 anos. Evaristo Pisa. Isso. Tá no ABC, se não me engano, né? Mas tá no ABC. Só que o Botafogo tem uns 2, 3 anos seguidos que ele bate, chega na hora ele não consegue subir. Tá, mas ganhou 3-0 pro Confiança. O Confiança também, que atenção, hein? Confiança também que tá virando SAF. E na SAF, né, do Confiança, o Rodolfo Landim, vocês lembram dele? Do Flamengo. Presidente do Flamengo. Exatamente. Tá na SAF de quem? Tá na SAF do Confiança. Do Confiança? Confiança. Tá virando SAF o time do Confiança. Não sei se para esse campeonato eles conseguem fazer alguma coisa, porque a janela foi fechada no Brasil, a janela de exceção, né? E abre agora no mês de junho. Até lá algumas rodadas já foram, não sei se dá tempo ainda para o Confiança, mas também virou SAF. CSA empatou em casa com o Anápolis. Pelo placar de 1-1, Ituano estreou empatando com o Brusque em 0-0. Amanhã, 4 da tarde, 5 partidas. Caxias e Floresta, São Bernardo ABC, Retrô Tombense, Itabaiana e Náutico. E também às 4 da tarde, Guarani e Maringá, com o Lucas de Souza, com o Daniel Rinaldi e com o Albert Cavalcante. Na segunda-feira, tem Londrina e Ipiranga. Ponte Preta volta a campo próximo sábado, sem torcida, no Majestoso, contra a equipe do Retrô. A Ponte paga ainda a punição do que aconteceu no derby número 208. E o Figueirense joga fora contra o Tombense, fora de casa. Tombense que joga amanhã. Interessante, né? Retrô e Tombense se enfrentam amanhã e serão adversários de Ponte Preta
e Figueirense, respectivamente, na próxima rodada. Às 18 horas 24 minutos, para concessionária Sim, restaurante do Dadá e Percap Brasil, Alemão Baterias e Clube Concórdia. Agora, as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Só abraçar aqui o pessoal, mais uma vez aqui, o Felipe Silva, tá dizendo aqui, ó, a maior folha salarial da Série C, parabéns. É só a primeira rodada ainda, né? Mas precisa melhorar mesmo. Felipe, boa sorte pro seu time amanhã. Akira Miyamoto, mais de 40 dias e ver o Luiz Felipe de titular. Que fase. Osmar. Retorno, tá chamando o Alberto Valentim de retranqueiro. Você sabe, essa história quem contou foi o meu querido, eu adoro ele, sou apaixonado por ele, João Carlos de Freitas, que conta que o Milton Buzetto, foi técnico do Juventus, né? E o Juventus tem muito aquela alcunha de moleque travesso, porque no Campeonato Paulista, nas décadas de 80, 70, 80, né, ele aprontava para os times de São Paulo, e por isso era chamado de moleque travesso. E um dos grandes treinadores do Juventus era o Milton Buzetto. E o Milton Buzetto era tão retranqueiro, mas tão retranqueiro, que diz que ele comprou uma fazenda no interior de São Paulo. E sabe como é que era o nome da fazenda? Como? Retranca. Retranca. João Carlos de Freitas que contou essa história. Roberto César Santos, o Igor Maduro fez gol, ele está no Belo, ex-jogador da Ponte. Edilson Roberto, a Ponte tem condições de subir e lutar pelo título, mas não tem treinador. Valentim é fraco e só sabe jogar na retranca. Osmar Dangar, tira esse esquema de 3 zagueiros e monta esse meio campo com Dudu, Lucas Cândido, Elvis e Everton Brito. É que hoje a Ponte não tinha o Everton Brito, né? Machucado, né? Não tinha o Everton Brito. O Lucas Cândido também não estava no banco, né, Pedro? Não, o Lucas Cândido tá machucado. Tá machucado também. Então, Osmar, para esse jogo não dava, né? A gente não pode criticar o cara porque não escala jogador que não pode jogar, né? Mas eu não vou criticar o esquema. O esquema deu certo no Campeonato Paulista. Ele tem um esquema, por vezes a Ponte ataca com os dois, com o Arthur e com o Danilo. Eu não vou criticar o esquema, tá? Não vou criticar o esquema. Mas a demora, a letargia para mudar o time no intervalo, isso me preocupou. Isso me preocupou. Tanto que o Figueirense volta melhor que a Ponte. Silvio Seiko, o técnico consegue explicar o porquê do Luiz Felipe em campo? Nada contra o jogador, só queria entender. Diz que está treinando bem, né? Diz que está treinando bem. Vamos lá então para as notas do jogo. O Bolacha já soltou até a vinheta. Vou começar aqui com o goleiro. Pega aí o microfone, ô Pedro Lino. Manda bala. As minhas notas lá no blog Planeta dos Macacos, depois que o jogo terminar, depois que a jornada terminar, tá? Diogo Silva. 5. Maguinho. Maguinho, 4,5. Agora eu quero ver a nota do Simon. Simon, 3,5. Fraco. Foi mal, né? Foi. E faz tempo que ele não tá jogando mais. Hein? Diego Leão tá jogando no time sub-20, sub-23, que aliás ganhou a segunda, né? Cara, não é possível que o Diego Leão joga pior do que esse cara aí, velho. Arthur, 5,5. Tentou, deu chute no gol, 5,5. Regular, né? E o Wanderson, que fez a sua estreia hoje, também tomou cartão. Nota 5. Não jogou bem, também não jogou... Não saimou. Não jogou mal. Danilo Barcelos, nota 5,5 também. 5,5. Eu vou pegar aqui os jogadores que entraram como titular e depois a gente fala dos que entraram no segundo tempo, tá, Pedro? O Léo Oliveira, aliás, preocupem, saiu com uma proteção na coxa direita, o Léo Oliveira. Léo Oliveira, nota 5,5 também. 5,5. Luiz Felipe, nota 4. Meu Deus. Mais perdido que... E o Serginho, que o senhor elegeu o melhor em campo? Serginho, nota 7,5. Que volúpia, hein? Pelo gol. Vitor Andrade, nota 3,5. Também não mostrou ainda o que veio para jogar na Ponte Preta. É jogador de segundo tempo. É jogador para um tempo só. Não adianta. Ô, Valentim, vai por mim. Vai na minha que você não vai errar. É jogador para segundo tempo. Segundo tempo ele arrebenta. No primeiro tempo, ou jogando os dois tempos, esquece. Jean Dias, nota 5,5. Também tentou, mas não teve boas finalizações. Vamos lá então para as alterações.
não por tempo, mas por posição. O Pacheco entrou na vaga do Maguinho. Pacheco nota 4, não mostrou futebol. Teve pouco tempo no campo também, né? No gramado. E o Elvis? Na vaga do Léo Oliveira. Elvis nota 7. Entrou bem, deu passe pro Serginho fazer o gol. Nota 7 pra Elvis. Mudou o time da Ponte. O Dudu entrou na vaga do Luiz Felipe. Dudu nota 5. Também não mostrou quem entrou no segundo tempo. Mas jogou Michael e Luiz Felipe. Sim. E o Rodrigo Souza jogou pouco, né? Ele entra junto ali com o Pacheco. Mas, cara, eu gostei do que vi. Jogador que joga de cabeça erguida. Sabe o que tá fazendo, né? Gostei, cara. Gostei. E você? Rodrigo Souza nota 5. 5 pra ele. E o Toró, hein? Minha nossa, o Toró entrou no lugar do Vitor Andrade. Ele teve 2 oportunidades. Uma aqui do lado esquerdo. Ele tava de frente pro gol. Ele jogou a bola na rede pelo lado de fora. E a segunda, um passe do Jean Dias. Cara, era cutucar a bola pro fundo na rede e correr pro abraço, velho. Toró nota 3. O gol que ele perdeu na frente do Fabrício foi impressionante. Eu acho que nem ele sabe como que ele perdeu esse gol, Corsato. 3. E o técnico Alberto Valentim demorou demais pra mexer no time, mas mexeu. Você que é corneta, Pedro Lino, mas ele mexeu. E a Ponte foi buscar pelo menos um empate. Alberto Valentim nota 4,5. Demorou demais pra mexer na equipe. Colocou o Elvis no segundo tempo, colocou outros jogadores lá. Eu acho que ele, depois do Paulistão, ele não vem fazendo um bom trabalho, tanto na Copa do Brasil, como nesse primeiro jogo da Série C, Corsato. Tá certo, o Carlos Lemos Matozinho, treinador retranqueiro. O Elvis vivo tinha que começar jogando, ou no início do segundo tempo, ganhava o jogo. Agora se o Elvis mudar de posição para zagueiro ou volante, aí você joga. Vai entender? Ah, tá dizendo que, agora entendi. Tá dizendo que o Elvis tem que mudar de posição, tem que ser zagueiro ou volante para ser, ou lateral, né? Porque a Ponte começa com 4 laterais no time, viu, o Matozinho? Edilson Roberto, vocês querem exigir do Vitor Andrade ou que outro atacante com esse esquema? O futebol do primeiro tempo? Ah, Edilson, então a culpa é só do Vitor Andrade. Não tem culpa, jogou nada, cara. E também não tem culpa. Simon não foi vice-campeão carioca jogando pelo Nova Iguaçu, não. Simon era do CRB. Sérgio Rafael foi. Então pode dizer que o Sérgio Rafael joga mais que ele. Edilson Roberto, Simon está no esporte errado. Qual seria o esporte dele, Edilson? Simon, 4, fraco. Gol em cima dele, péssimo. Edilson, quem jogou no primeiro tempo? Ah, cara, o Jean Dias tentou fazer alguma coisinha, né? O Arthur e o Danilo Barcelos aqui pelo lado do campo, né? Mas o Vitor Andrade, pelo amor de Deus. Osmar Dangar responde que ninguém jogou nada no primeiro tempo. Tá bom, e o Vitor Andrade jogou o que no segundo tempo? Depois que o Elvis entrou? Nada também, né? Nada, mesmo porque acho que ele foi... a alteração foi... Deixa eu ver aqui... Com 30 minutos, foi depois. O Toró entra depois. Mas é isso, gente. A Ponte Preta empatou aí com o time do Figueirense pelo placar de 1-1. Nada ainda, Pedro Lino, de coletiva? Ainda nada. Pelo jeito, não teremos coletiva hoje. Então vamos fazer o seguinte, vamos pagar o segundo intervalo, aí voltamos com a ficha técnica do jogo. Se a coletiva chegar bem, se não chegar, amém, a gente pega os destaques finais, fecha a casinha e prepara tudo aqui para o próximo jogo que vamos transmitir entre Goiás e Operário. Fique ligado. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia.
Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Você ligado conosco, são 18 horas mais 37 minutos, uma ótima noite de sábado para você que está com a gente. Seguimos com o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior para concessionária Assim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Alemão, Baterias e Clube Concórdia. Seguimos com o nosso fim de jogo depois de um para Ponte, um também para a equipe do Figueirense. Um Figueirense, um Ponte Preta, jogo de número 30 nesse recorte que eu tenho aqui entre Ponte Preta e Figueirense. Agora são 12 vitórias da Ponte, 9 derrotas e 9 empates. Macaca marcou 44, sofreu 36 gols com o mando do Figueirense. Agora a Ponte segue ainda com vantagem, né? Porque são 14 e 15 jogos agora, 5 vitórias da Ponte, 6 empates e 4 vitórias da equipe do Figueirense. 0-0, portanto, Figueirense que ganhou da Ponte Preta. O último jogo que o Figueirense venceu a Ponte foi em 2019, no dia 12/11 de 2019, no Majestoso. 1 para o Figueirense, 3 para a Ponte. De lá para cá, tivemos no dia 2/11 de 2020, no Majestoso, Ponte Preta 2-1, e esse jogo que a Ponte Preta venceu por 7-2 o Figueirense, que havia sido o último jogo entre as equipes no dia 29/1 de 2021. Ponte Preta 7, Figueirense 2, portanto, Figueirense não ganha da Ponte desde 2019. Lá se vão quase 6 anos, porque a última vitória foi em novembro, né? Então
Até chegar novembro, teremos 6 anos que o Figueirense não sabe o que é vencer a Ponte Preta. Bom, deixa eu falar aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos Atlético 2, Criciúma 1, Atlético do Paraná, tá, gente? Cuiabá 2, Avaí 2. A Chape em casa perdeu pro Curitiba, pelo placar de 2-1. Ei, Chape, hein? E o Vila Nova tá vencendo o Paysandu pelo placar de 1-0. Esse jogo aqui foi até já a final de Copa Verde, né? Vila Nova e Paysandu, Hélio dos Anjos era o técnico do Paysandu, temporada de 2024. Goleada do Vila Nova para cima do Paysandu, mas hoje o Vila Nova está vencendo pelo placar de 1-0. Pedro Lino quer porque quer falar da Série A do Campeonato Brasileiro. O que você tem para falar da Série A do Campeonato Brasileiro, Pedro Lino? Tá rolando a bola para Palmeiras e Corinthians 0-0 no gramado de Barueri, o Corsato. É isso, esse jogo é em Barueri, Corinthians e Palmeiras. Você sabe por que é em Barueri? Tá tendo... Os últimos shows do... Não é o Stray Kids, não, né? Não, é do Gilberto Gil. Gilberto Gil. Despedida do show do Gilberto Gil. Grande Gilberto Gil. Ituano e Brusque 0-0. Gilberto Gil que, né, estava na caravana lá da CBF, né? Estava. Ah, quem pode, né? Ah, cara, vai tanta gente que não tem expressão nenhuma, né? O que tem a levar o Gilberto Gil, né? Ituano, aliás, né, merece. Ituano, pelo tudo que fez pela música e pelo Brasil. Ituano e Brusque empataram em 0-0, hein? Estreia das duas equipes na Série C, depois de virem da Série B. Figueirense 1, Ponte Preta também 1, CSA 1, Anápolis 1. Dos 4 jogos, só um time venceu, que foi o Botafogo da Paraíba. Sapecou logo 3 para cima do Confiança. Isso significa que o Botafogo da Paraíba, nesse momento, é o líder do campeonato, com 3 pontos ganhos, né? E o Confiança é o último. E ganhou Confiança. Boa, Baixa. Você é sensacional, cara. Você é fantástico. E aqui pelo número de letrinhas, né? Porque aí agora é só... Deixa eu ver aqui. Não é pelo... É pelo número de letras, porque temos que ir... O Anápolis, né? Como começa com A, na classificação é o segundo colocado. O CSA, na classificação, terceiro colocado. O Figueirense, na classificação, quarto colocado. A Ponte, na classificação, quinta colocada. Aí o Brusque, na classificação, sexto colocado. Por quê? Porque não fez nenhum gol. O Ituano, na classificação, sétimo colocado. E o Confiança lá na 20ª colocação, porque os outros times ainda não estrearam. Amanhã tem Caxias Floresta, São Bernardo ABC, Retrô Tombense, Guarani, Maringá, Itabaiana e Náutico. Valeu. Felipe, um abraço. Deixa eu mandar mais um abraço aqui pro Felipe. Tá com a gente até o final da jornada. Rapaz, que bom. Obrigado, viu, por você estar com a gente aqui. A gente agradece. Titular é o time do segundo tempo, diz aqui o Alexandre Cristiano, com 40 dias treinando e praticamente os mesmos jogadores. Mas os caras que contrataram, eu falei na hora da macaca, falei mais cedo hoje no Brasil Esporte Clube, né? A Ponte contratou jogador para ser titular? Vamos lá, só o Wanderson, né? E não, talvez não pela qualidade dele, mas pela má qualidade dos zagueiros que nós temos. No resto é tudo jogador para compor elenco, gente. Contratou ninguém para ser titular. Lembrando que tem o 25 para estrear também, né, Corsado? Tem mais alguns jogadores que a Ponte contratou e não estrearam, não estão na lista também. Sim. Basta aguardar para ver. O Diego Tavares hoje estava no banco, estava no banco. Entrou, né? Aí o Wanderson jogou, o Toró, né? Estreou com a camisa da Ponte Preta hoje, é jogador que veio. E aí a Ponte ainda tem o Danley Santos, zagueiro, né? Que não estreou, o Danley Santos, zagueiro, tem o Gustavo 25 que você falou aí, tem o Ricardo Oliveira também, atacante, mas dizem que esse veio pro time sub-23. Vamos aguardar para conferir. O Valentim vai falar que é falta de ritmo de jogo, tá dizendo aqui o Edilson Roberto. Tá bom, Edilson, solta a vinheta aí agora, ô Bolacha, da ficha técnica do jogo, aqui nos canais Futebol Interior, depois de Figueirense 1, Ponte Preta também 1. Ficha técnica do jogo. É hora de printar a tela, Carlos Cossa.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos aqui Ponte Preta e Figueirense, 1 pro Figueira, 1 pra Ponte Preta. Vamos lá então, 7.217 o público para 144.347 a renda. Bom público, hein? Em Florianópolis, Diogo Silva no gol, Maguinho, Simon, Arthur, Wanderson e Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Luiz Felipe, Serginho, Vitor Andrade e Jean Dias, o time da Ponte. Entraram na Macaca o Pacheco na vaga do Maguinho, o Elvis na vaga do Léo Oliveira, o Dudu na vaga do Luiz Felipe, o Rodrigo Souza na vaga do Serginho e o Toró na vaga do Vitor Andrade. O dura que sai o Vitor Andrade, que jogou porcaria nenhuma, e entrou o Toró, que perdeu um gol feito. Alberto Valentim, treinador da Ponte. O Figueira, Figueirense de Fabrício no gol. Fabrício, depois que a Ponte melhorou, fez boas defesas, hein? Léo Maia, Lucas Dias, Líger e Samuel. Breno, Flávio e João Lucas. Renan, Felipe Augusto e Marlisson. No primeiro tempo, o técnico Thiago Carvalho teve que mexer no time há 40 minutos e colocou o Rafinha Potiguar na vaga do Breno, e depois ele tira o Samuel, lateral esquerdo, bom lateral, hein? E coloca o Leonan. Ele tira o João Lucas e coloca o Gabriel Santiago. Ele tira o Renan do time, coloca o Kaique, tira o Marlisson e coloca o Wellington Nem. O Thiago Carvalho, técnico do Figueirense. O Figueirense, só o Marlisson tomou cartão amarelo. Já para Ponte Preta, anote aí, torcedor, não vai perder a conta. Foram 6 amarelos. Simon, Arthur, Wanderson, Danilo Barcelos, Léo Oliveira e Rodrigo Souza. Todos eles amarelados. Marlisson fez o gol da equipe do Figueirense. O Marlisson é aquele mesmo, hein, que jogou na Ponte em 2019. 4 partidas com a camisa da Ponte. Mas no Figueirense esse ano ele tá bem, hein? Tá bem no Figueirense. 12ª partida com 6 gols e 2 assistências já. Claro, o primeiro gol dele na Série C. De cabeça, depois de um cruzamento do bom Samuel. Bom na bola parada. Gostei desse lateral aí do Figueirense. O Marlisson, numa falha do Simon, né? O Simon estava na frente da bola e não conseguiu subir para tirar a bola. Ele sobe, mas não consegue tirar a bola do Marlisson. E o Serginho, recebendo um passe do Elvis, uma jogada lá na ponta direita do Jean Dias. Uma troca de passes lá pela ponta direita. O Serginho faz o gol a 30 minutos do segundo tempo, empatando. Final em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli. Transmitimos. A Ponte está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro, empatando com a equipe do Figueirense pelo placar de 1-1. Ficha técnica do jogo. Agora, Bolacha, prepara aí aquele comentário final, tá? Vou fazer um comentário final, depois vou trocar uma ideia aqui com o Pedro Lino e vamos fazer um segundo comentário final lá pro Instagram e vou fechar com o Pedro Lino. Só pegar mais uma mensagem aqui. Celso Fittipaldi. Time covarde no primeiro tempo. Segundo tempo e parte do segundo tempo. Não pode jogar só isto no campeonato. Vai ficar difícil. Abraços. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Celção. Um abraço para você. Ele exemplifica com time covarde. Esse que jogou contra a equipe do Figueirense, o time do técnico Alberto Valentim. 18h47, vamos para o comentário final. Agora, o comentário final. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior o empate entre Ponte Preta 1, Figueirense também 1 no YouTube Futebol Interior. Estive ao lado do Pedro Lino e do nosso querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha, na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Pedro Lino, rapidamente, a pergunta que não quer calar, o resultado foi justo? 1 para o Figueirense e 1 para a Ponte? Resultado justo, Corsato. As duas equipes no primeiro tempo não procuraram o jogo, tiveram poucas chances. No segundo tempo, o Figueirense fez o primeiro gol com o Marlisson. Lei do ex na partida do Orlando Scarpelli em Santa Catarina. A Ponte Preta, o Alberto Valentim demorou para mexer, colocou o Elvis. O Elvis fez um belíssimo passe para o Serginho. O Serginho fuzilou o gol do Fabrício. Merecido o empate. Um empate bom tamanho para as duas equipes, que somou 1 ponto no Brasileirão da Série C, Corsato. A Ponte volta a campo no próximo sábado, 4 da tarde, portões fechados, para encarar a equipe do Retrô, e o Figueirense, fora de casa, vai jogar contra o Tombense. Comentário final.
Muito bem, muito bem. Mais mensagens aqui. O Osmar Dangar. Eu queria, na época do colégio, ter um professor igual ao Pedro Lino, com essa nota que ele deu pro Serginho. E ele elegeu o Serginho melhor em campo também, tá? Osmar Dangar. Eu falei, só por causa do gol. Fez o gol, fez o mais importante da partida, fez o gol. E se o Elvis tivesse tocado, ele tivesse perdido? Não, Pedro, os seus argumentos, eles não são ruins. Eles não são ruins. Mas o Serginho não jogou nada no primeiro tempo, mas ele fez o gol. E aquela história, velho, se a Ponte não fizer gol, a Ponte vai morrer na praia. Então tem que fazer gol. O seu argumento não é ruim, né? O que eu questiono, mas eu não tô aqui para questionar o seu comentário, sim, claro. É que todo mundo foi no Elvis e você quis ir contra. Mas é aquilo que a minha mãe sempre me falou, né? Você não é todo mundo. Então... Ô, Corsato, tem gol, viu? Vai. Em Barueri, na Arena Barueri, Piquerez abre o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Palmeiras 1, Corinthians 0. Polvorosa aí, hein? Passaria de ano fácil, sem uma prova convincente, diz aqui o Osmar Dangar. Já falei, fez gol e nada mais, diz aqui o Silvio Seco. Aí, ó. Vocês são aí, sensacionais. Ó, Silvio Seco tá certo, fez o gol e nada mais. Mas você sabe que isso aí é uma sim, sim. Uma sátira, né? Sim, sim. Porque o gol é importante, eu tô contigo. Mas quem muda o jogo é o Elvis, cara. Com todo o respeito, quem muda o jogo é o Elvis, mas eu respeito. Mas, graças a Deus, elegemos o Elvis como o melhor em campo. Agora vamos lá pro comentário final, que vai ser rodado pro Instagram, Bolacha. Se você der o ok, nós vamos. Porque o Bolacha parece que quer assistir o show da Lady Gaga junto com o Pedro Lino. Vai ser bacana. Bolacha já falou que vai todo mundo junto pra Copacabana no dia 3. Você fica falando essas coisas, mas quem comprou o ingresso foi você. Não, você é de graça, pô. É na praia. É de graça? É, igual o show da Madonna. Ah, verdade. Ela vai tem um palco, um banco. Lady Gaga no Rio de Janeiro. No Brasil, um banco da... E eu tô sabendo que o senhor deu um atestado no dia 4, né? Ah, sim. Isso aí tá explicado, Eduardo. Tá explicado, Bolacha, tá explicado. Fui pro hospital, Bolacha, peguei um atestado, falei com o Carlos Corsato. Você já tá prevendo o futuro? Você pode falar quantos pontos a Ponte vai ter até lá, pô? Não, tô pode fora. Falar? Vamos lá então, Eduardo Rodrigues. E o comentário final agora pro Instagram. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. Pra galera aí do Instagram, arrasta pra cima, hein? Segue a gente, Futebol Interior no Instagram, transmitimos no YouTube, Futebol Interior. Estive ao lado do Pedro Lino e do Eduardo Rodrigues. O Bolacha, o empate da Ponte, a Ponte que volta à Série C depois de 35 anos, empatou com o Figueirense pelo placar de 1-1. Rapidinho, Pedro Lino, você votou em quem como melhor em campo? Eu votei no Serginho, autor do gol. Serginho, depois do passe do Elvis, o Serginho fuzilou o gol do Fabrício. Melhor em campo na partida de hoje, o Orlando Scarpelli. Pra você, mas pra audiência e pra equipe, o melhor em campo foi o Elvis. Camisa número 10. Pedro, a Ponte volta a campo quando? A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, às 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli, com portões fechados, por conta do que ocorreu no derby do ano passado. Sábado que vem, dia 19, às 4 horas da tarde, Ponte Preta e Retrô. Lembrando que a Ponte Preta está na 6ª colocação da Série C, com 1 ponto ganho, e com o decorrer da rodada da Série C amanhã, pode perder mais posições. Tá certo, comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Comentário final. Gente, então é isso, né? Osmar Dangar, Silvio Seco, vocês são sensacionais, viu? Corsato. Celso Fittipaldi, obrigado aí pela audiência. Vai, Pedro. Balançando a rede, hein? Lá em Barueri. Vai. Martínez, 2-0 Palmeiras. 2-0 pro Palmeiras. Não tá fácil a vida do Corinthians não, velho. Não tá fácil não. Não tá fácil não. Mas é isso. Olha lá. Tá vendo? Ele precisa lembrar isso, cara. Gente, o nosso Eduardo Rodrigues, na verdade, ele é a voz da consciência lá na CBN, né? Opa. Na CBN ele é a voz da confiança. Chegou, hein? Chegou? Chegou. Ele é a Tô voz mandando aí, Bolacha. Ele é a voz da confiança na CBN, mas aqui ele fala bem pertinho da gente. Você tem que lembrar que eu tô disputando a Série C, Bolacha? Aí não, né, Bolacha? Aí você é traíra demais, moço. Véio, não faz isso não, cara.
Não faz isso não, mas um abraço pra galera lá da CBN, pro Carlão de Freitas, o Carlos de Freitas e o Washington Mello são os caras mais banheiras que eu já vi na minha vida. Carlos de Freitas, eu até mandei uma mensagem pra ele, eu fiquei triste com a atitude dele, viu? Idem, falei, Bolacha. Triste, viu? Falei, Bolacha. Eu mandei uma mensagem pra ele. Não, mas ó, foi só uma recaída, nada demais. Assim, é a vida. Eu falei assim, aí não, pô. Foi só uma recaída. Aí não, pô. Não, foi só uma recaída. Deu uma recaída? Deu uma recaída. Agora voltou normal. Agora voltou normal. Foi só uma pequena recaída. Foi só. É pra não deixar o papai triste. É, então. Foi só uma pequena recaída. Bom, 18h54, eu tava preparando tudo pra fechar aqui, né? Mas aí tem o técnico Alberto Valentim. O áudio tem quanto tempo você consegue ver? 1 minuto. 1 minuto? Rapaz, não vai dar nem pra começar a conversa, cara. Não vai dar nem pra conversar a conversa. O Silvio Seco tá cheirando goleada na Arena Barueri. Vocês gostam também, né? Osmar Dangar, o gol é só um detalhe, segundo o técnico Parreira. O Parreira falava isso, mas o Parreira respeito demais. Campeão brasileiro com a seleção, campeão mundial com a seleção brasileira em 1994. Trouxe o caneco, cara. É isso que importa, né? É isso que importa. Bom, Série B do Campeonato Brasileiro, né? Enquanto o Pedro Lino acompanha a Série A, 1-0 ainda Vila Nova e Paysandu, tá? 1-0 ainda este jogo. Começou às 18 horas, né? São 18h55, tá no intervalo. O jogo do Palmeiras e do Corinthians começou às 6h30, né, Pedro? Começou às 6h30, 24 minutos do primeiro tempo, Corsato. 24 do primeiro tempo, tá 2-0 pro time do Palmeiras, 2-0 pro Verdão. Bom, daqui a pouquinho tem Novo Horizontino e Volta Redonda, tá? Às 7 horas da noite. Teremos também Amazonas e Ferroviária. Série B do Campeonato Brasileiro. Operário e Goiás também. Série B do Campeonato Brasileiro às 8 horas da noite. Eu vou colocar esse jogo do Operário contra o Goiás, que é pra ter pré-jogo, tudo certinho, né? Mas vamos acompanhar no placar ao vivo. Novo Horizontino e Volta Redonda, Amazonas e Ferroviária. Teremos também Remo e América. Bom, para quem queria sair às 7, Atlético e CRB. Este jogo às 10 da manhã. Amanhã, hein? Atlético e CRB, time do Roger. Roger Silva, ex-atacante da Ponte Preta. E amanhã também, só que aí às 7 da noite, com cobertura aqui dos canais de futebol anterior, o Wilson Rocha vai transmitir Botafogo e Atlético Goianiense. Amanhã, 4 da tarde, Lucas de Souza, Daniel Rinaldi e Albert Cavalcante vão contar a história da estreia do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani e Maringá. Guarani já é mais cascudo na Série C, né? Já tem mais participações. Mas a Ponte Preta é apenas a sua segunda participação neste Campeonato Brasileiro da Série C. Nada ainda, Bolacha? Então tá bom, a gente espera aqui, a gente aguarda, viu, Bolacha? Pode ficar tranquilo, vamos lá, vamos aguardar. Série C do Campeonato Brasileiro, então. Passando aqui os jogos, Brusque e Ituano e Brusque 0-0, Figueirense e Ponte Preta 1-1, CSA e Anápolis 1-1, Botafogo da Paraíba 3, Confiança 0. Vamos lá, 2, 4, 7 gols em 4 jogos. Dá uma média aí de 1,75 por partida. Lembrando que amanhã teremos mais 5 jogos. Caxias e Floresta, São Bernardo, ABC, Retrô, Tombense, Guarani, Maringá com cobertura aqui dos canais de futebol interior, Itabaiana e Náutico. 8 da noite tem Londrina e Ipiranga na segunda-feira. Tudo certo, Bolacha? Tudo certo? Então vamos lá. Palavra do treinador da Ponte Preta, técnico Alberto Valentim. Solta aí, Bolacha, o treinador da Ponte Preta falando após o jogo. Pode falar. Comportamento muito positivo. Nós faremos sempre os nossos ajustes, como eu já falei para vocês. Mas o comportamento da equipe, a postura, aquilo que nós temos feito todo esse ano de 2025, todos procurando ser muito aplicados. Isso é uma coisa que a gente não vai negociar, nós estamos muito cientes disso. Comportamento de grupo, um time procurando ser o mais equilibrado possível. Mostrou mais uma vez hoje, mesmo com atrás no marcador, nós começamos até a jogar melhor, buscamos o empate
Então, esse é um ponto muito positivo. Nós temos que fortalecer isso, porque esse é a Ponte Preta de 2025. Um time muito aguerrido, um time que não vai deixar de correr em momento algum. E os ajustes, como eu falei antes, nós vamos fazendo durante a semana, aproveitar bem essas sessões de treinos aqui que a gente tem antes do Retrô. Pode falar. Comportamento muito positivo. Nós faremos sempre os nossos ajustes, como eu já falei para vocês. Quer que eu responda já essa não, cara? É, primeiro. Bom, boa noite. A gente já esperava um jogo difícil, né? E o time teve bons momentos, teve outros momentos que a gente podia ter evitado algumas coisas, ter jogado um pouco mais, mas um balanço muito rápido, muito quente ainda com pós-jogo. Tem um lado positivo, um ponto ganho sim. Vamos aproveitar bem agora essas semanas cheias que nós teremos, visando totalmente o Retrô, para que nós façamos as nossas correções, os nossos ajustes e repetir coisas boas que nós fizemos também. Fazendo com que o time cresça no decorrer aí já na próxima rodada, que é importante o jogo em casa, mesmo com os portões fechados, nós temos que aproveitar bem esse fator casa também. É o que eu falei anteriormente, mesmo sem a nossa torcida, que é um fator muito importante para nós. A gente sabe da força da Ponte Preta com o seu torcedor perto, o seu torcedor presente, mas nós temos que independente, mesmo com eles, sem a presença deles, fazer primeiro uma semana muito boa, recuperarmos alguns atletas que não puderam vir, vamos ver se a gente consegue contar para fortalecer nosso grupo, fortalecer aqueles que serão convocados e fazer um jogo que nós precisamos nos impor. Nós precisamos fazer um jogo de muito equilíbrio, mas um jogo de muita consistência, um jogo de procurar vencer os jogos em casa, que é importantíssimo para aquilo que a gente espera, que é o primeiro objetivo, a classificação. Então, repito para vocês, mesmo sem a presença dos torcedores, nós temos que fazer valer nosso mando, com muito respeito à equipe do Retrô, como você mesmo disse, que fez vice-campeão pernambucano. A gente tem que estar muito atento àquilo que nós não achar que vamos ganhar de qualquer jeito, por isso que eu tenho batido muito na tecla do equilíbrio, para nós conseguirmos nossos 3 pontos em casa. Tá, então a palavra do técnico Alberto Valentim. É difícil quando você não pode mandar pergunta, porque do jogo mesmo ele falou muito pouco, né, o Pedro? E tinha algumas questões importantes, né, para falar com o Alberto. Porquê da escalação, por exemplo, do Luiz Felipe como titular, né? Esse esquema com 2 laterais de um lado, 2 laterais de outro. Depois, por que não fez já alterações no intervalo, deixou para mudar com 15 minutos. Então, do jogo mesmo, ele não falou quase nada, né, Pedro? Ele respondeu aquelas perguntas de assessoria, né, Corsato? Ele falou sobre a análise do primeiro jogo, o comportamento da equipe e projetou o próximo jogo da Ponte. Tinha mais perguntas pro técnico Alberto Valentim, que agora vamos esperar para ver quem que vai falar nesse meio de semana, né? Porque não falou sobre o jogo, não falou sobre o gol, não falou sobre o gol tomado, sobre a zaga do ter jogo falhado. Mesmo, do jogo mesmo muito pouco, né? E eu acho que são questões pertinentes, né? São questões pertinentes. Por exemplo, a zaga com o Simon. Será que o Simon merece ser titular? Falha todo jogo, pô. Né? Todo jogo o cara falha. Vamos ter que aguentar o Simon de titular no time da Ponte, na Série C também, no Campeonato Brasileiro? Sei lá, cara, sabe? Algumas perguntas que tinham que ser colocadas pro treinador, mas do jogo é uma pena. E era tão fácil, né? Seria tão fácil pedir para que a gente mandasse as perguntas, né? Tá lá, pô, a assessoria de imprensa tá lá, aí faz um vídeo, expõe os patrocinadores do time, né? Mas a gente... Fazer o quê, né, Corsato? Não achei a pólvora não, tá? Isso aí não é nada diferente do que poderia ser feito. Mas é isso. Ô Pedro Lino, vamos embora, né? 7 da noite, mais 3 minutos, dá aí o seu destaque final pra gente fechar a casinha aí. Vamos embora, Corsato. A Ponte Preta que volta a campo no próximo sábado, às 4 horas da tarde, contra o Retrô, no Moisés Lucarelli. Lembrando que é portão fechado
por conta dos fatos que aconteceram no derby do ano passado. Ponte Preta e Retrô, sábado, 4 horas. E estaremos aqui mais uma vez para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tamo junto, Corsato, grande abraço, até sábado que vem, tamo junto. Esse Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Então tá, hora de fechar a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. 7 da noite, mais 4 minutos, a Valinhos FM já foi, né? Já foi. A Rádio X Alphaville conosco. Obrigado, viu? Um abraço lá pro Décio Reis. Para você que ficou comigo na Valinhos FM também, muito obrigado. Wagner Faneco na direção Presidente Pular. Segunda-feira estarei no Jornal Bom Dia da Valinhos FM com Wagner Faneco para falar muito da estreia da Ponte na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar da Série C, falar do Guarani também, obviamente, mas vamos falar da Ponte e falar também dos principais destaques do futebol na segunda-feira, tá? O Jornal Bom Dia começa às 8 horas da manhã, em 87.9. Futebol Interior tem a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo, hoje com Eduardo Rodrigues, aqui na mesa de som dos canais Futebol Interior. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadades, que entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997-88-3821. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios. E ajuda o Hospital de Amor. Alemão Bateria, sua partida. A sua partida começa aqui. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. WhatsApp, socorro 24 horas, tá? A bateria acabou, chame 99466 2878. Corsato, passa esse WhatsApp de novo, claro, 99466 2878. E Clube Concórdia em Souzas, 154 anos de tradição. Hora da Macaca, excepcionalmente na terça, tá? 9 da noite, porque amanhã não, segunda-feira, estaremos cobrindo aqui para a firma, aqui nos canais Futebol Interior, a festa de premiação para os times da Série A2 e Série A3 deste Campeonato Paulista 2025, a partir das 7 horas da noite. Estarei ao lado do Pedro Lino, do Marcelo Corsato e também do Albert Cavalcante, para trazer todas as informações desta festa de premiação. Vai ter a seleção, os melhores do campeonato, enfim. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para você e lembre-se, é melhor uma pedra no sapato ou até mesmo no seu caminho do que uma pedra no rim. Um abraço, gente. Vem aí Goiás e Operário com a Rádio Difusora de Goiás na sequência da programação esportiva. Tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da